Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Matheus da Niloritech aqui. E bom, vamos começar então a nossa primeira videoaula prática, né, de como trabalhar, como fazer os projetos aqui dentro do QGIS, tá? Lembrando que essa videoaula faz parte do nosso curso Agricultura de Precisão Completo e até agora a gente já viu toda a base teórica, né, que a gente precisa para fazer esses nossos projetos. Já vimos conceitos de agricultura de precisão, a parte de SRC, né, então Datum, WGS 84, siglas 2000, essa parte de GNSS, de vetor, de rastro, enfim, toda a parte teórica que a gente precisa para estar fazendo esses projetos, a gente já teve. E agora a gente vai começar a nossa primeira parte prática do curso, que é como trabalhar aqui dentro do QGIS, tá? Então, uma vez que a gente já teve a nossa videoaula, né, de como baixar corretamente o QGIS, como fazer a instalação, vamos aqui para a tela do nosso computador e eu vou explicar para vocês como que funciona inicialmente o QGIS. Bom, estamos aqui no QGIS, tá? A primeira coisa que vocês precisam, né, entender antes de começar a trabalhar no QGIS é que o QGIS ele é uma ferramenta muito extensa, tá? Ele tem muitas ferramentas, tem muitas opções, então não se assuste inicialmente, tá? Se vocês verem esses vários botãozinhos, ficar assustado, nossa, é muita coisa, fique tranquilo. A gente aqui no QGIS é uma escada, né? A gente vai passo a passo e a gente vai aprendendo as coisas com o tempo, tá? Então, quando eu comecei, eu não comecei sabendo tudo, eu fui aprendendo ferramenta por ferramenta e a gente vai aprendendo, né, de acordo com a nossa necessidade. Aqui no nosso curso, a gente vai abranger vários projetos, então a gente vai aprendendo essas ferramentas no decorrer do curso. Então, a gente vai tentar fazer alguma coisa e eu vou mostrar qual a ferramenta que você precisa saber para fazer essa determinada coisa, tá? Mas inicialmente eu vou dar um parâmetro geral, né, mostrar essa interface do QGIS, mas fique tranquilo, no começo todo mundo fica um pouco perdido, né, quando vê essa tela com várias ferramentas, mas eu tenho certeza que no final do curso vocês já vão estar muito bem situados aqui dentro do QGIS, tá bom? Então vamos aqui para a tela do computador. E bom, o QGIS ele é dividido aqui em 3 seções, tá? A primeira seção que eu vou falar para vocês é essa de cima aqui, olha, que está escrito projeto, editar, até ajuda. Aqui é o menu, tá? É a barra de menu. Nessa barra de menu, a gente tem primeiramente o projeto, tá? Lembrando que todas essas opções aqui que eu vou falar, alguma dessas funções estão aqui nessa barra de ferramentas, tá? Então, normalmente a gente não utiliza muito aqui em cima, tá? A gente utiliza essas ferramentas que estão embaixo aqui, que são alguns atalhos, tá? Mas só para falar para vocês, aqui a gente tem um projeto, né? Então, toda a questão de salvar projeto, exportar, essa parte de propriedades, está tudo aqui em projeto. Já a parte de editar, né? Então, se eu fiz alguma coisa errada, eu quero voltar, né? Desfazer, tipo um Ctrl Z. A parte de copiar, colar feições, a parte de camadas, né? De exibição, a parte de visualização. Está aqui em exibir, né? Então, eu posso alterar todos esses meus painéis que eu vejo aqui, né? Então, a gente fala aqui no QGIS, por exemplo, aqui, olha, é um painel, esse outro quadrado é outro painel, então essa parte eu posso trabalhar aqui em exibição. A parte de camadas, né? Então, se eu quiser adicionar uma camada, a gente viu que a gente pode adicionar uma camada raster, uma camada vetorial. Então, a gente faz toda essa questão nessa aba aqui. Tá? A parte de configurações do QGIS, a parte de complementos, essa é uma parte interessante. Tá? Por quê? Como que funciona? O QGIS ele é um software aberto. Né? Então, você baixa o QGIS e o QGIS ele já vem com algumas funções nativas, né, do QGIS, que já vem com o programa. Só que existem outras funções, né, no QGIS que não vêm. Só que outras pessoas criaram essas funções e disponibilizaram para a gente, né? Então, por isso que é um software aberto. Aí eu consigo, por exemplo, criar uma função aqui dentro do QGIS e disponibilizar para outras pessoas baixarem. Então, como que a gente faz isso? Basicamente, a gente vem aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos e instala o plugin, né, o complemento de outras pessoas. Um exemplo disso é, por exemplo, o Google Maps, né? A imagem por trás aqui. Ele não é uma ferramenta nativa do QGIS, mas a gente pode vir instalar esse complemento, eu vou ensinar para vocês, né? A gente só vem aqui nesse complemento e a gente pode colocar aqui imagem de satélite. Então, por exemplo, essa imagem que está carregando aqui atrás, olha, essa imagem que carregou aqui atrás e permite com que a gente visualize essa imagem do Google Maps, ele é um plugin, tá? Então, se você baixar o QGIS, você não vai encontrar isso. Você precisa vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos e fazer essa instalação desse plugin, tá bom? Então, só um adendo aqui, depois a gente vai ver com calma essa questão. Então, depois disso, a gente tem também a questão aqui de vetor e raster, né? Então, se a gente quiser algumas ferramentas, algumas opções de processamento de vetores, tem aqui nessas opções, tá? Se eu quiser trabalhar com raster, é aqui. Web, esses plugins que dependem da internet, tá? A gente tem malha aqui, processamento.
Em caixa de ferramentas, aqui é super importante, tá? Quando a gente vem aqui em processamento e caixa de ferramentas, estão todas as ferramentas que a gente consegue utilizar no QGIS para fazer o nosso geoprocessamento, tá? Então eu posso buscar aqui por caixinhas específicas, ou eu posso digitar o nome aqui e ele já vai me filtrando, né, as ferramentas com esses nomes, tá bom? Então, a gente já viu o primeiro passo, que é essa barra aqui em cima, que chama barra de menu, tá bom? Depois disso, a gente tem, né, essas três linhas. O meu está habilitado três linhas, mas pode ser que no de vocês esteja habilitado uma, duas. Aqui é a nossa barra de ferramentas, tá? No qual vai ter todas essas nossas ferramentas que a gente consegue utilizar no QGIS, seja para geoprocessamento, seja para fazer alguma função, que é algum atalho, né, dessas opções aqui de cima, tá? Mas fica mais fácil, né, para a gente apertar, para a gente visualizar e para a gente trabalhar de uma forma mais rápida, tá bom? Como eu disse, para vocês pode estar aparecendo só alguma dessas funções. Então, o que a gente faz aqui para habilitar novas funções? Vocês vão clicar aqui com o mouse direito, né, sobre aqui onde está escrito mais ou menos atributos, né? Você clica aqui em cima e vai habilitar todas essas ferramentas, tá bom? Como eu disse, essa parte aqui chama barra de ferramentas. Então, é só vocês habilitarem, tá? Todos esses que estão habilitados no meu. Por exemplo, essa função aqui, tá? Essa outra, talvez não tenha no de vocês, né? Porque esses aqui são alguns plugins que eu instalei, então ele permite eu habilitar essa função. Por enquanto, vocês não vão estar habilitados, mas no decorrer do curso a gente vai trabalhar nessa parte, tá? O importante é vocês habilitarem aqui os que vocês conseguem, né? Que estão igual ao meu, para vocês ir trabalhando nas mesmas funções que a minha, tá bom? E a parte de visualização para não ficar tão confuso também, tá? Aqui em painéis eu vou falar um pouquinho, mas painéis são essas camadas aqui. Então, se por exemplo você aperta aqui, né, em fechar essa camada sem querer, só tem uma camada branca agora. Essa camada branca é a camada de visualização que a gente fala. Então, tudo que a gente colocar aqui, um raster, um vetor, a gente vai ver nessa camada de visualização. Só que saiu, né, a barra aqui de camadas, que serve para a gente trabalhar aqui no QGIS. Então vamos adicionar ela de volta. Basicamente a gente aperta aqui de novo com o mouse direito, vem aqui, né, em camadas painel, clica, ele já apareceu de volta aqui, tá? E aqui nesse painel a gente consegue trabalhar, né, a visualização. Então, se eu quiser pegar e arrastar para cima, eu posso fazer. Se eu quiser jogar de novo aqui para o lado, eu posso soltar, tá? É só clicar aqui em cima e arrastar para a posição que você quer, tá? Exatamente essas funções aqui, olha, a gente tem outras barras de ferramentas, por exemplo, aqui, olha, eu consigo pegar aqui e ir arrastando para onde eu quiser, tá? Então você pode deixar do formato que eu trabalho. Eu gosto de trabalhar assim. Então aqui nesse painel eu vou ver meu raster, meu vetor, essa parte de visualização dos dados. Aqui eu vou ter as minhas camadas, né? Então as camadas de entrada. Aqui eu tenho uma barra de ferramentas e aqui eu tenho outra barra de ferramentas, tá bom? Então eu gosto de trabalhar nessa forma, recomendo que agora, né, inicialmente você põe dessa forma também para trabalhar junto comigo, para não ficar tão disperso, né, diferente do meu. Mas depois, né, depois que você pegar a prática, você pode, né, definir esse painel conforme a sua necessidade. Outra seção que a gente tem, né, então a gente já viu aqui o meu menu, tá? A gente já viu a nossa barra de ferramentas e nós temos a barra de status também, né? Então aqui a gente tem as coordenadas, escala, lupa, questão de rotação e aqui o nosso EPSG, né? A gente viu que esse EPSG é um número, né, que sintetiza o nosso SRC, que é basicamente um dado mais um sistema de coordenadas, tá bom? Então a gente já viu essa questão. Na próxima videoaula eu vou ensinar para vocês como que a gente faz, né, a configuração do SRC corretamente e como você encontra o seu sistema de coordenada, beleza? Bom, então basicamente no QGIS inicialmente são essas funções. Como eu disse, fique tranquilo, né? A gente vai passo a passo. Em cada projeto que eu for fazer, eu vou explicar cada função direitinho. E no decorrer desse curso, eu tenho certeza que vocês vão estar aptos para terminar qualquer projeto que a gente precisar fazer aqui dentro do QGIS, tá bom? Então eu queria passar mais essa noção, né, da interface, nessa parte para vocês já se situarem um pouco no QGIS. E na próxima videoaula a gente continua com mais informações aqui dentro do QGIS. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Matheus da Niloritech aqui. E bom, vamos dar início, né, a mais um vídeo no qual a gente está aprendendo a como trabalhar aqui no QGIS, tá? Lembrando que esse curso faz parte do nosso curso completo de agricultura de precisão, no qual a gente aprende além dessa parte básica, né, do QGIS, a gente aprende também a fazer os nossos projetos
de agricultura de precisão. Projetos como aplicação, mapas de aplicação à taxa variável, como fazer uma aplicação localizada, né, uma operação de catação, como identificar plantas daninhas, essa parte de NDVI, imagem de drone, ortomosaico, enfim, toda essa parte voltada da agricultura de precisão, a gente aprende mais aprofundado no nosso curso, tá? Se você ficou com interesse, é só entrar em contato comigo. Tô deixando o link aqui na descrição do YouTube, tá? Entre em contato comigo, bate um papo, a gente conversa um pouquinho mais desse curso, tá bom? Então vamos dar início, né, a mais uma videoaula. Na videoaula passada a gente comentou um pouquinho, né, sobre essa barra de menu, sobre essa barra de ferramentas e a barra de status e um pouquinho, né, desses painéis, dessas camadas aqui no meio, tá? Enfim, a gente aprendeu, né, sobre a interface do QGIS. O próximo passo que a gente precisa agora é entender um pouquinho mais sobre o SRC, tá? A gente já teve videoaulas teóricas aqui no nosso curso sobre o que é o SRC, como que ele funciona, mas enfim, basicamente SRC é Sistema de Referência Cartográfico. Tá? Eu vou pegar a nossa apresentação aqui para mostrar para vocês direitinho. Tá? Então o SRC, nosso Sistema de Referência Cartográfico, ele é definido por um datum mais um sistema de coordenadas. Tá? A gente já viu aqui que no Brasil o datum oficial é o CIRGAS 2000. Então todo projeto que a gente for fazer, né, o datum oficial é o CIRGAS 2000. Então basicamente isso a gente vai definir no QGIS. Já o sistema de coordenadas, ele pode ser ou UTM ou geográficas. Eu comentei, né, na nossa videoaula teórica que a gente sempre vai dar preferência para tentar colocar, né, o nosso sistema de coordenadas em sistema UTM, tá? Por quê? Porque ele vai trabalhar com unidades métricas. Então, se, por exemplo, for fazer um cálculo de medida, né, quiser saber qual que é a unidade em metros ou em hectares, enfim, ele vai calcular isso em metros, tá? Em unidades métricas. Já o sistema de coordenadas geográficos, ele vai fazer todos esses cálculos, mas em graus, né? O que não é usualmente comum para a gente trabalhar com essas unidades em graus. Então, sempre que possível, a gente vai trabalhar com essas unidades em UTM, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz, né, para definir toda essa questão, como que a gente faz para saber se pode usar UTM, se pode usar geográfico, enfim, toda essa questão de forma mais prática. Então eu voltei aqui para o nosso QGIS e vamos fazer a definição do nosso SRC desse projeto que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Antes de definir o SRC, é sempre bom a gente já deixar salvo esse nosso projeto para se o QGIS fechar, acontecer alguma coisa, a gente não perder nada, tá? Como que a gente faz para salvar esse nosso projeto? Basicamente, a gente vem aqui em Projeto, Salvar como, vamos definir, né, uma área, né, o local onde a gente vai querer salvar, e a gente coloca basicamente um nome, né, Projeto Inicial. Vou dar um Save, e pronto, agora ele já está escrito aqui, ó, Projeto Inicial QGIS. Então, basicamente, já está salvo esse meu projeto, tá bom? Agora vamos definir o nosso SRC. A gente já viu nas aulas anteriores que o nosso SRC do nosso projeto, ele fica aqui embaixo, né? Então, se eu colocar aqui, ó, passar o mouse, ele já vai aparecer aqui, ó, SRC atual IPSG, né, que é basicamente esse código 4326, que é o código do datum, né, WGS 84, tá bom? Então, inicialmente, quando a gente abre o nosso QGIS, ele já vem configurado aqui nesse WGS 84. Mas como que a gente faz para alterar, né, esse datum, esse sistema de coordenadas? Basicamente, a gente vai clicar nele, vai abrir essa página aqui, né, de propriedade do projeto, SRC, e a gente vai escolher basicamente aqui qual que a gente quer. A gente já viu que o datum oficial aqui no Brasil é CIRGAS 2000. Então é só a gente digitar, né, CIRGAS 2000 e aparece esses daqui, tá bom? Ele tem esses outros embaixo aqui, mas os que eu mais uso, tá, já aparece aqui nessa primeira aba. Se eu colocar nesse CIRGAS 2000 aqui, ele está usando, né, o datum CIRGAS 2000, mas a unidade geográfica. Por que geográfica? Porque não está escrito aqui UTM. Já nesse UTM eu estou usando aqui as unidades UTM. E como eu comentei antes, a gente sempre vai dar preferência para tentar colocar, né, no sistema de coordenadas UTM. E como que a gente faz para saber, né, se a gente consegue utilizar o UTM, se está na zona 23, se está na zona 22 ou se está na zona 21? Como que a gente faz todo esse processo? Bom, isso que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Então, de início, eu não vou alterar nenhum CRC. Eu vou deixar nesse SRC do WGS 84 e vou mostrar para vocês como que a gente faz para achar em qual zona a gente está e também se a gente pode usar zona UTM ou se vai ter que deixar, né, no sistema de coordenada geográfica, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Inicialmente, a gente vai
colocar os nossos dados iniciais, tá? Eu vou adicionar aqui um shapefile, lembrando que essa primeira aula é mais para mostrar como que funciona esse sistema de coordenadas. Nas próximas videoaulas eu vou mostrar para vocês passo a passo como que a gente faz uma importação, quais são as formas de importação, mas de uma maneira simplificada. Basicamente a gente vai pegar aqui nosso arquivo shapefile e vai importar, né, somente essa camada aqui, que é o nosso shapefile, tá? Então importei. Lembrando que no nosso curso a gente já teve uma videoaula falando que o nosso shapefile é composto por esses 5 arquivos, explicamos o que é esse cada tipo de arquivo aqui, tá? Por que a gente só importa esse, mas enfim, essa parte aqui já foi dada, então a gente tem aqui os nossos pontos, tá? Se o seu QGIS abrir, né, e tiver tudo em branco assim, o que você faz? Basicamente aperta com o mouse direito e clica em aproximar para a camada, tá bom? Então eu já tenho aqui a nossa camada vetorial, que é basicamente uns pontos aqui. Parece que esses pontos estão distribuídos de forma aleatória, mas na verdade é um limite do nosso talhão. Como que a gente faz para saber isso? Eu ainda também não ensinei, né? Isso vai estar nas próximas videoaulas, mas já adiantando, né? Eu já instalei um plugin que é esse Quick Map Service, tá? Então eu venho aqui, adiciono, então eu consigo ver, né, que esses pontos referem-se aos limites do talhão que a gente vai trabalhar nesse curso aqui. Então, o nosso projeto ele vai basicamente se resumir a essa localização aqui. Tudo que a gente for fazer vai estar nesse polígono aqui, tá bom? Então, o nosso projeto vai se resumir basicamente a essa localização. E como que a gente faz agora para saber, né, qual zona UTM eu estou, se eu vou poder utilizar, né, as zonas UTM ou se eu vou ter que utilizar o sistema de coordenadas geográfico? Bom, para isso a gente vai adicionar um outro arquivo aqui dentro do QGIS, tá? Lembrando que esses dados aqui eu vou disponibilizar para vocês baixarem. Então eu vou adicionar essa nova camada shapefile escrito zonas UTM, tá? Eu vou importar isso para o QGIS. E bom, inicialmente desapareceu aqueles meus pontos. Por quê? Já mostrando para vocês como que funciona, né? Essa parte, essa mecânica do QGIS, ele vai sempre mostrar para a gente a primeira camada que aparece em formas de camadas, tá? Então, como essa primeira camada está mostrando, ele está colocando esse meu ponto por baixo, por isso que eu não consigo ver. Então, se eu pegar esses meus pontos e jogar por cima, ele já me coloca por cima, tá? Então, a leitura é, ele vai mostrar esses meus pontos, depois essa camada e depois essa. E eu consigo desabilitar nessa camada de zona e se eu desabilito esse, ele vai mostrar esse aqui que está embaixo, tá bom? Então eu posso desabilitar, por exemplo, os meus pontos, habilitar só a zona e colocar meus pontos por cima, tá bom? Então essa aqui é a mecânica do QGIS. Então agora, o que a gente vai fazer? Eu vou desaproximar, né? A gente vai desaproximar bastante e vai ver vários quadradinhos, tá bom? Cada quadradinho desse é uma zona, então a gente vai ver qual zona a gente está. Para isso, a gente vai ter que mexer um pouquinho, né, nas configurações desse shapefile. Eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma mais rápida, mas lembrando que nós vamos ter uma aula, né, de como mexer nos rótulos, na parte de simbologia, de uma forma mais aprofundada, né, explicado passo a passo. Mas, enfim, basicamente eu vou clicar com o mouse direito, eu vou vir aqui em propriedades. O que eu quero fazer? Eu quero tirar essa opacidade aqui para mim conseguir ver o que tem por baixo. Então eu vou clicar aqui em preenchimento simples, vou aqui em cor do preenchimento, eu vou colocar em preenchimento transparente, tá? Vou aumentar aqui a largura do traço, vou colocar aplicar, tá? Então a gente já viu que ele tirou a opacidade, a gente consegue ver agora o que tem atrás. E agora a gente vai vir em rótulos, mas antes eu vou mostrar para vocês que essa minha camada shapefile, ele tem uma tabela de atributos, ou seja, além de ter essa informação, né, de latitude, longitude, ela tem aqui, ó, abrir tabela de atributos, ela tem essa tabela, né, no qual mostra qual zona, toda essa questão aqui, tá? Então, a gente pode, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em propriedades e adicionar um rótulo, tá? A gente vai colocar aqui rótulos individuais com base na zona. Então, olha o que ele vai fazer. Eu vou colocar aqui, olha, para ficar mais fácil a visualização, desenhar um buffer, aplicar. Então, olha o que ele fez. Ele colocou, né, qual que é a zona em cada quadradinho desse. Então, agora ficou fácil, né? Eu sei que eu estou aqui, né? O nosso projeto vai ser nessa região. E essa minha região está aqui na zona 23, tá bom? Então, a gente já sabe, 23. Só que lembra que tinha 23 sul ou norte, né? Eu posso estar acima da linha do Equador ou abaixo da linha do Equador. Aqui, olha, eu já sei, né? Mas no Brasil, tudo que tiver abaixo dessa linha que eu estou passando o mouse aqui é sul. E acima dessa linha é o norte. Então, se você tiver
nessa região aqui do Brasil, você vai colocar, se você estiver, por exemplo, aqui no 19, você vai colocar que a sua zona é o 19N, N de norte, tá? Já no meu caso, como eu estou abaixo dessa linha do Equador e eu estou aqui na zona 23, eu vou colocar UTM, zona 23S de sul, tá? E como que eu sei que eu consigo utilizar o UTM? Porque eu comentei que o sistema de coordenadas ou eu vou colocar UTM ou eu vou deixar em geográfico. Como que eu sei que eu consigo utilizar o UTM? Porque o meu projeto ele está dentro desse quadrado aqui, tá? Se, por exemplo, esse meu projeto, né, se eu estivesse fazendo esse projeto bem no meio aqui, olha, no meio de duas zonas, aí eu não poderia utilizar o UTM, eu teria que deixar no sistema geográfico, tá? Mas como meu projeto ele vai abranger tudo que eu for fazer no meu projeto vai estar dentro desse quadrado aqui, olha, dentro desse quadrado, eu consigo utilizar o UTM. Então, bem raramente você não vai conseguir utilizar o UTM e você vai ter que deixar o geográfico. Então, como eu estou dentro desse quadrado, eu vou utilizar o UTM, tá bom? Então, a gente já definiu basicamente essas questões. Então, uma vez que a gente já definiu, né, que a gente pode utilizar as zonas UTM, já definiu qual zona a gente está, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar o SRC do nosso projeto, tá? Antes disso, eu vou excluir essa camada aqui, né, que a gente não vai utilizar mais. E agora a gente vai vir aqui, olha, em EPSG, eu vou clicar aqui, e eu vou utilizar, né, aqui, ó, Sirgas 2000 UTM, zona 23S, que é exatamente a zona que eu tô, que a gente fez, né, tudo isso para encontrar esse dado, tá? Eu vou apertar aqui em aplicar. Notem que o meu EPSG, né, aqui, deixa eu sair da frente. Esse meu EPSG está com o código 4326, tá? Assim que eu colocar, definir esse meu sistema de coordenadas aqui, olha, vai alterar aquele código, olha. Pronto, ele alterou. Agora está 31983. Esse código, né, se refere ao Sirgas 2000 UTM23S. Então, beleza. Apertamos aplicar. Ok. Deixa eu voltar aqui para o meu lugar. Então, pronto, a gente já definiu o nosso SRC do nosso projeto, tá bom? Mas reparem que o nosso projeto, né, ele está configurado nesse SRC de Sirgas 2000 UTM Zona 23S, que foi o que a gente configurou para o nosso projeto. Mas o dado, né, que eu coloquei inicialmente, que é esses nossos pontos aqui, né, esse arquivo, pontos WG74, ele está em WG74, tá? Está escrito aqui WG74 porque eu nomeei, né, o arquivo com esse nome. Mas como você saberia, né, que está em WG74 se eu não tivesse nomeado? Basicamente, se você colocar o mouse em cima, ele já aparece, né, aqui, ó, EPSG 4326, que é o do WG74. Outro modo, né, basicamente você clica com o mouse direito, vem aqui em propriedades, vem em informações e está escrito aqui, ó, SRC WGS 84, tá bom? Então você pode estar se perguntando, será que existe, né, algum problema, alguma confusão, será que dá algum erro eu deixar o meu projeto em um SRC e o meu ponto, né, aqui minha camada em outro SRC? Teoricamente não iria dar nenhum problema, tá? Por que isso ocorre? Porque, né, o QGIS ele entende que o projeto está nesse SRC, né, nesse sistema de coordenadas, e ele vai fazer uma transformação temporária desse arquivo, tá? Para a gente visualizar, para não ter erro, tá? Ele vai pegar esse arquivo que está em WGS84 e vai transformar temporariamente para esse sistema de coordenada que a gente colocou, tá bom? Mas se a gente ver o arquivo bruto, ele ainda continua em WG74. Mas para a gente visualizar, né, para não ter erro de visualização, né, de distanciamento de um ponto para o outro, ele faz essa transformação de uma forma temporária. Então, inicialmente, eu iria falar para vocês, né, que não existe problema em deixar dessa forma que está. Mas no decorrer do curso, a gente vai fazer várias vezes essas operações, tá? E pode ser que, às vezes, ocorra alguns erros. Então, qual erro poderia acontecer? Poderia acontecer que quando a gente transforma esse nosso SRC do projeto diferente da nossa camada, poderia ser que a nossa camada aqui, ela sumiria, então esses pontos iriam desaparecer. Normalmente não acontece isso. Mas como nós vamos fazer isso várias vezes e vamos, além de trabalhar visualmente, nós vamos fazer processamentos nessas camadas aqui, é interessante a gente fazer uma reprojeção dessa minha camada, tá bom? Como que a gente reprojeta essa minha camada para outro sistema de coordenadas? Aí nós vamos aprender a utilizar
a nossa primeira função. Basicamente, a gente vai vir aqui em processamento, em caixa de ferramentas, e vamos escrever aqui em reprojetar, né? Então, basicamente, aqui está em reprojetar camada. O que essa função vai fazer? Vai reprojetar, né, o SRC de uma camada. Então, a gente vai clicar aqui 2 vezes, vai abrir aqui, né? Ele já apertou, né? Camada de entrada é a camada que eu quero reprojetar. Então, esse ponto WJ74, tá? Qual que é o SRC de destino, né? Qual que é o SRC que eu quero? Eu quero trabalhar com aqui o SRC do projeto, né? Ele já está aqui, Sirgas 2000 UTM Zona 23S. É só eu clicar e apertar aqui em executar. Executou, ele apareceu, né? Ele criou um novo shape aqui, escrito reprojetado. E outra coisa interessante, né? Eu ainda não falei para vocês, mas tá vendo esse símbolo aqui? Quando a gente passa o mouse em cima desse símbolo, aparece aqui, ó, apenas uma camada temporária. Ou seja, esse arquivo ele está salvo na memória RAM do meu computador. Então, se eu fechar esse projeto, esse arquivo aqui ele vai sumir. Diferentemente desse outro arquivo aqui, ó, .wgs84, não está escrito nada de camada temporária. Então, quer dizer que esse arquivo está salvo no meu computador. Já esse outro arquivo está salvo, mas na memória RAM. Então, se eu fechar, vai sumir. Então, o que eu vou fazer agora para salvar esse meu arquivo? Então, eu vou vir aqui com o meu mouse direito. Eu posso apertar ou em tornar permanente, ou eu posso vir aqui em exportar, guardar elemento como. Eu vou guardar esse elemento como shapefile. O SRC é Sirgas 2000 UTM Zona 23M. Só vou dar o nome do arquivo e escolher o local que eu quero salvar. Então, eu vou clicar nesses 3 pontinhos e vou salvar aqui em pontos. Só que eu vou colocar aqui, ó, pontos Sirgas 2000 UTM 23S. Tá? Vou apertar um salvar, save, e agora OK. Então pronto, aqui ele apareceu aqui, ó, camada exportada. Então eu já posso excluir esses meus dois outros, remover camada, OK. Vou fechar aqui. E eu tenho agora, né, os meus pontos, só que agora eles estão em Sirgas 2000. Então se eu ver aqui em propriedades, informações, né, aqui ó, SRC Sirgas 2000. Então agora a gente deixou essa nossa camada no mesmo SRC do nosso projeto. Agora, uma última coisinha que eu queria mostrar para vocês, né, que é uma configuração do QGIS, é essa questão aqui, olha. Eu vou iniciar um novo projeto, olha, novo, descartar. Então, eu iniciei um novo projeto aqui e gostaria de mostrar essa função aqui para vocês. Então, se a gente vem em configurações e opções, então, se a gente vem aqui em tratamento SRC, a gente vê que essa opção aqui está selecionada. O que isso está falando? Ele está falando assim, ó, quando um novo projeto é criado, ou seja, quando eu vou criar um projeto do zero, ele vai estabelecer o meu SRC do meu projeto com o CRC da minha primeira camada que eu adicionei. Então, é basicamente isso. Então, olha, só para vocês terem uma ideia, vou apertar aqui em OK. O meu SRC que a gente está é o 4326, que é o WGS84. Agora, se eu adicionar aqueles meus pontos em Sirgas 2000, olha o que vai acontecer com o meu SRC do meu projeto. Eu vou adicionar aqui e pronto, ele alterou, né, automaticamente o meu SRC do meu projeto. Então, o meu projeto está com SRC Sirgas 2000 Zona UTM 23S, do mesmo formato que está aqui as minhas camadas. Então, agora eu já defini o SRC do meu projeto. Então, se eu adicionar outras camadas, não vai alterar aqui o meu SRC. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, olha, os meus pontos em WGS84, ele não alterou o meu SRC, porque o meu QGIS ele está configurado para adicionar o SRC do meu projeto de acordo com a primeira camada que eu adicionei, tá bom? Então é só para vocês ficarem atentos. Se vocês quiserem alterar isso, é só vir em configurações, opções, né? E colocar aqui, ó, utilizar um SRC padrão. Então toda vez que eu abrir um projeto, ele vai estar em WGS84, independente do SRC da camada que eu adicionar primeiramente. Eu gosto de deixar configurada essa opção aqui, porque às vezes, né, eu estou trabalhando com dado e ele vai já criar, né, um SRC do meu projeto do mesmo SRC da minha camada. Então eu não preciso ficar fazendo aquelas reprojeções. Beleza, gente? É basicamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Então eu sei que essa videoaula foi um pouco grande, foi um pouco densa, né? Tem bastante conteúdo, mas fica tranquilo.
todo esse passo a passo que a gente fez, né, de reprojetar, de ver qual CRC tá, a gente vai fazer isso várias vezes no decorrer do nosso curso. Então, eu peço, não se apavorem, fique tranquilo, que tudo isso a gente vai ver várias vezes no nosso curso e com o tempo isso vai ficar bem prático, bem normal para vocês isso. Tá bom, gente? Agradeço para quem viu essa videoaula até agora. Peço que se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe aí com o que você gosta para estar ajudando o nosso canal, para estar ajudando a gente a permanecer fazendo esses vídeos. Beleza? Valeu, gente. Até mais. Fala, pessoal. Bom dia. Bom, essa videoaula vai ser bem rapidinho, tá? Só vou mostrar para vocês como que a gente faz a instalação do Quick Map Service, né, que é o plugin que permite com que a gente visualize nessa tela aqui de visualização do QGIS a parte, né, o mapa, né, essa imagem do Google Maps. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Basicamente, a gente vai vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. Ele vai abrir, né, provavelmente aqui, ó, em tudo. A gente vai vir aqui digitar Quick Map Service. Então, vai aparecer aqui, tá? A gente vai vir aqui em instalar complemento. Ele está carregando. Fez a instalação, tá? Aqui está escrito complemento instalado corretamente. Vamos apertar em fechar. Agora, a gente precisa vir aqui, ó, em Quick Map Service e vir aqui em Settings, tá? A gente vem aqui, vamos vir aqui em More Service e apertar aqui, né, nessa opção aqui, para liberar todas as opções de mapas que a gente precisa, tá bom? Apertou OK aqui, salvar. Então, agora é só a gente vir aqui em Web, Quick Map Service, Google e escolher, né, qual que a gente quer. Normalmente a gente utiliza esse Google Hybrid, tá? Que vai ser uma imagem de satélite que vai colocar, né, todos os nomes de cidades, estados, enfim. Mas aí você pode vir aqui, ó, por exemplo, vir aqui, ó, e colocar satélite. Daí ele vai tirar esses nomes, tá? Então fica à vontade aí, depois pode vir aqui e dar uma brincada, ver todos esses outros mapas. Fala pessoal, bom dia! Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a movimentação aqui nessa interface do QGIS, né? Como que a gente movimenta os mapas e tudo mais. É uma coisa bem básica, mas às vezes pode deixar algumas pessoas confusas, tá? Como que a gente faz essa movimentação que eu estou fazendo aqui? Basicamente a gente precisa clicar nessa mãozinha aqui, né, de deslocar mapa. Eu vou clicar com o meu mouse esquerdo, eu clico e arrasta, tá? Eu vou clicar e mantenho ele segurado e arrasto, tá? Eu posso fazendo isso e assim eu vou me deslocando, tá bom? A outra função, né, eu não utilizo muito esse jeito, tá? Porque vamos supor que eu tô com outra opção aqui, né? Vamos supor que eu tô com essa opção de informação aqui, de identificar feições selecionadas. Então, se eu tentar segurar aqui no meu mapa e tentar arrastar, olha o que vai acontecer. Eu não vou conseguir, tá? Ele está utilizando essa função. Mas e se eu quiser movimentar o meu mapa com essas funções aqui em cima habilitadas, o que eu preciso fazer? Que é o jeito que eu acostumei a movimentar o mapa. Eu vou clicar em cima do meu scroll do meu mouse, eu vou clicar, manter ele segurado e daí eu consigo arrastar, tá? Então, como que eu faço a movimentação aqui? Por meio do scroll. Eu clico nele e vou arrastando. Desse modo, eu não preciso ficar clicando toda hora aqui nessa mãozinha, tá? Porque imagine, eu clico numa função, daí eu quero movimentar, eu tenho que vir aqui de novo. Então eu já uso o scroll do meu mouse como atalho, tá bom? Então um exemplo, né, disso, vamos supor que aqui eu já criei uma camada, né? Eu só estou adiantando. Depois nos próximos vídeos a gente vai ver como faz essa criação e tudo mais. Mas só para vocês terem uma noção. Então vamos supor que eu criei essa minha camada. Eu quero saber informações desse meu polígono aqui. Então eu iria vir aqui em identificar feições, eu iria clicar aqui, tá? Só que agora, olha, se eu quiser movimentar a minha tela, eu não consigo. Então, eu clico com o meu scroll e daí é possível, tá bom? Então, é basicamente essa função. Agora, conhecendo algumas interfaces aqui de cima, né, que está ligado com essa parte de movimentação e tudo mais, a gente tem essa lupinha, né? Então, se eu clicar na minha lupinha e dar um clique aqui na tela, ele vai me aproximando. E se eu clicar nesse outro, ele vai desaproximando, tá bom? Essa função aqui, olha, ela aproxima para onde está a minha camada vetorial, tá? Então vamos supor que eu perdi a minha tela, eu vou clicar aqui nessa opção aqui, tá? Ele já veio direto para cá. É a mesma coisa, né? Que se eu vim aqui, venho na minha camada, clico em aproximar para a camada, ele volta aqui no meu início, tá? Então vamos supor que você perdeu, né? Você não sabe onde que está. Só você vir aqui, clicar com o mouse direito e aproximar, tá bom? Essas outras funções aqui, ó, a gente tem uma função aqui de selecionar feições, tá? Feições é basicamente essas minhas
esses meus polígonos, né? Essas minhas linhas, os pontos que eu crio. Então vamos supor, aqui a gente tem dois talhões, né? Esse talhão e um carregador aqui no meio, tá? Vamos supor que eu quero selecionar esse talhão, então é só eu clicar nele, tá? Ele já me selecionou esse talhão. Vamos supor que eu quero selecionar esse outro, é só eu clicar em cima dele. Então eu posso fazendo essas seleções, tá? Além disso, se eu clicar com o mouse esquerdo, eu consigo tipo selecionar, tá vendo? Ó? Então, se eu quiser selecionar tudo, posso vir aqui e selecionar tudo. A gente tem outros tipos de seleção, né? Então, posso fazer uma seleção através de um polígono. Então, eu vou dar um clique com o mouse esquerdo, outro clique eu vou puxar para cá, um clique com o mouse esquerdo, com o mouse esquerdo, com o mouse esquerdo. Agora que eu finalizei, eu vou dar um clique com o mouse direito e pronto, ele já selecionou tudo que estava dentro desse meu polígono, tá? Se eu quiser desselecionar, como que eu faço? Eu aperto aqui nessa opção aqui, ó, de desfazer seleção. Então, eu apertei aqui, tá? E eu posso também fazer uma seleção através de traço livre. Então, eu vou dar um clique com o meu mouse esquerdo, vou fazer, né, aqui desenhando o entorno, e agora é só eu clicar de novo com o meu mouse esquerdo, e dele já fez essa minha seleção do polígono, tá bom? Se eu quiser selecionar, de novo eu aperto aqui. Se eu quiser ver uma informação, né, o que está contido, né, na minha tabela de atributos nesse talhão, basicamente eu venho aqui, nessa opção aqui de identificar feições. Vou clicar em cima, tá vendo? Ele já me selecionou o que eu estou vendo e aparece aqui as informações da minha tabela de atributos, né? ID, talhão 2, a área que ainda não tem, mas fica tranquilo, todas essas informações eu só estou adiantando. A gente vai ver depois no decorrer do curso de uma forma mais aprofundada, né? De uma forma mais específica, tá? Aqui a gente tem outras ferramentas, né? De somatória, de medição, que eu vou ter outro vídeo, né? Explicando mais aprofundado também essas partes. Tá bom, gente? Obrigado, valeu! Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Então vamos dar início a mais um vídeo dessa série que a gente está fazendo sobre como aprender o QGIS voltado para agricultura de precisão, tá bom? Então nas primeiras videoaulas a gente aprendeu sobre a interface do QGIS, essa barra de menu, essa barra de ferramentas, essa barra aqui embaixo de status e também definimos como nós podemos configurar o nosso SRC, né? Como que a gente define um dado, um sistema de coordenadas que é super importante para os projetos de agricultura de precisão. Então vamos dar sequência a essa série que a gente está fazendo, tá bom? No vídeo anterior eu já tinha incorporado direto aqui no QGIS uma camada shapefile, tá? Então simplesmente eu tinha pegado aqui, né? Puxado a minha camada shapefile e importado aqui para o QGIS, tá? Então a gente já tem essa camada que é um shapefile. Mas hoje eu vou mostrar para vocês novas formas que a gente pode fazer isso, tá? Aqui a gente tem algumas funções. Se não está aparecendo essas funções aqui do lado, é só vocês deixarem habilitado todas essas funções igual o meu QGIS aqui, que vai aparecer essas camadas, tá bom? Então, por exemplo, se eu desabilitar essa questão aqui, olha, barra de ferramentas, gerenciador de fontes de dados. Se eu desabilitar, ele sumiu aqui, tá? Então, é só eu habilitar que ele aparece de volta. Então, uma das formas de eu importar um arquivo shapefile para dentro do meu QGIS é vindo nessa opção aqui, olha. Essa opção, ele vai adicionar uma camada vetorial, ou seja, já existe uma camada vetorial no meu computador e eu só vou importar essa camada no meu QGIS, tá bom? É diferente dessa opção aqui em cima. Essa opção está escrito nova camada shapefile. Essa opção, o que ela vai fazer? Se eu clicar nela, eu vou criar um novo shapefile do zero, mas não é isso que eu quero. Eu já tenho uma camada vetorial no meu computador e eu vou só trazer ele para dentro do QGIS, tá? Então eu vou apertar aqui em adicionar camada vetorial. Eu vou deixar aqui em arquivo, tá? Porque eu vou extrair um único dado. Se eu quiser extrair vários dados de uma vez, eu posso apertar aqui em diretório, tá? Mas não é isso que a gente quer fazer. Então, deixar em arquivo. Base de vetores, a gente vai selecionar onde está esse arquivo. Eu vou apertar nesses três pontinhos, tá? E aqui está a pasta que estão os nossos arquivos. Então, lembra? Na aula passada, a gente trabalhou, né, com pontos em WGS84 e pontos aqui na camada que a gente reprojetou, né, que é Sirgas 2000 UTM-23. Bom, eu posso selecionar, né, qual que eu quero importar, mas para vocês, às vezes estão na parte mais iniciante, vocês podem vir aqui, ó, tá vendo que tá todos os arquivos? A gente pode definir aqui, ó, só os arquivos que estão no formato shapefile, que é o que a gente vai adicionar. Então eu vou clicar aqui, ele já me deu só esses dois arquivos. Eu quero adicionar pontos Sirgas 2000, né, o TM23S, que é o SRC que a gente definiu na aula anterior. Então é só apertar aqui em Open e agora a gente aperta em Adicionar. Pronto, ele adicionou aqui para dentro do meu QGIS
esses pontos, tá bom? Então, uma forma é a gente importar direto, outra é através aqui desse botãozinho, ou a gente pode vir aqui também, né, em camada, adicionar nova camada, eu quero adicionar uma camada vetorial, tá bom? Esse botão aqui nada mais é do que uma forma mais rápida da gente estar acessando esse botãozinho aqui, tá bom? Então, só para vocês entenderem todo esse contexto. Então, agora que a gente já importou os nossos pontos, né, os nossos limites do nosso talhão aqui, da nossa fazenda, vamos criar, né, um mapa de delimitação da nossa fazenda, dessa propriedade rural. Então, agora, o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho um shapefile de ponto. Só que agora eu quero criar uma delimitação, ou seja, eu quero delimitar essa minha propriedade rural. E lembra que eu falei que se eu quiser criar, eu quero agora fazer um polígono. Eu não consigo construir um polígono dentro desse shapefile, porque esse shapefile já está em ponto. Então eu vou precisar criar outro shapefile, que esse outro shapefile vai receber o tipo de geometria polígono, tá? Cada shapefile só pode ter um tipo diferente de geometria. Então, como esse está ponto, eu agora preciso criar outro shapefile com a geometria polígono. Então, a gente viu como a gente importa um shapefile aqui. Agora, a gente vai criar um novo shapefile. Para a gente criar um novo shapefile, a gente vai apertar nesse botãozinho aqui, olha, nova camada shapefile. Então, a gente aperta nesse botão. Aqui, basicamente, a gente vai definir um nome do arquivo e o local, né? Então, a gente aperta nesses três pontinhos. Eu vou salvar aqui nesses dados iniciais. Eu vou colocar aqui, olha, delimitação, underline, de fazenda, tá bom? Então, eu vou apertar aqui em salvar, save. A codificação vamos deixar em UTF-8. Tipo de geometria, lembra que eu comentei, né, que o nosso shapefile ele pode ser ponto, multiponto, string de linha ou polígono. A gente vai colocar aqui polígono. O SRC a gente vai deixar no SRC do projeto, tá? Aqui em novo campo, o que é esse novo campo? Lembra que eu comentei que o nosso shapefile ele tem uma tabela de atributos que é basicamente uma planilha de Excel? Aqui em nome vai ser basicamente as colunas que a gente vai definir para esse nosso shapefile, tá? Então aqui eu já tenho uma coluna chamada ID e essa coluna ID ele só vai em números do tipo inteiros, tá? Tem um comprimento de 10, então ele pode ser um número de 10 dígitos e a gente vai adicionar uma nova coluna. Então, vamos colocar uma coluna escrito talhão, tá? E nessa coluna, qual tipo de dado vai ser? Vai ser um texto? Vai ser um número inteiro, um número decimal ou uma data? Vai ser, deixa eu ver. Vamos colocar texto aqui para ficar diferente, né? Então, eu vou escrever talhão 1 ou talhão 2. Então, eu vou deixar texto, tá? E é só apertar aqui, adicionar campos à lista. Então, eu adicionei. Então, agora, nesse meu shapefile, eu tenho uma tabela de atributos que tem uma coluna chamada ID e uma coluna chamada talhão, tá? Vamos adicionar uma nova coluna escrito área. A área vai ser um número decimal, ou seja, ele tem vírgula. Comprimento 20, né? Então pode ser um número até 20 dígitos. E qual que é a precisão, né? Quantos números depois da vírgula? Vamos colocar 2 aqui, tá bom? Adicionar campos à lista. Pronto, então nós temos agora 3 colunas, tá bom? É só apertar agora em OK. Pronto, criamos agora uma nova camada shapefile. Aqui, ó, delimitação de fazenda. Só que o que acontece? Esse meu shapefile, ele está criado, ele possui essa geometria de polígono, mas ele não tem nada nele, tá? Então, ó, se eu desabilitar os outros, não tem nada, tá bom? O que a gente vai fazer agora é colocar dentro dessa camada shapefile o nosso polígono, tá bom? E como que a gente faz isso? Lembrando, ou você pode vir aqui apertar com o mouse direito e apertar aqui, né, em alternar edição, ou você clica aqui, né, em alternar edição. Normalmente a gente clica aqui, tá? Mas se o seu não tiver, é só lembrar de deixar habilitado todas essas funções aqui, que vai habilitar essa função aqui de alternar edição. Tá? Então, basicamente, a gente criou uma caixinha, né? Basicamente, a gente criou, por exemplo, uma gaveta. Como que a gente faz para abrir essa gaveta para colocar um polígono lá dentro? Basicamente, a gente vai clicar nesse lápis aqui. Então, a gente clicou no lápis, abriu a gaveta e agora a gente vai conseguir colocar um polígono dentro dessa minha camada shapefile. Tá? Então, depois, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesse botão aqui de adicionar polígono. Então, vamos clicar nele. Agora, qualquer ponto que eu clicar na tela, eu vou criar um ponto, tá? E depois eu vou criando vários pontos
para criar um polígono. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima dessas minhas bolinhas, de modo que eu contorne toda essa minha propriedade rural, tá bom? Mas o que acontece? Se eu tentar clicar aqui, olha, em cima do meu pontinho, eu vou clicar e eu vou aproximar. Tá vendo que não ficou no centro dele? Né? Se eu cliquei aqui, eu quero desfazer, né? Então eu clico com o mouse direito, tá? Cliquei com o mouse direito, ele desfez. Então eu teria que aproximar muito próximo e seria muito difícil acertar bem o meio dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou habilitar essa função aqui de imã. Eu vou habilitar ele, a função de aderência, tá? E agora, o que acontece? Quando eu chego próximo, ele já fica essa cor de violeta, falando que se eu apertar, ele vai bem nesse alvo, tá? Então eu vou apertar com o meu mouse esquerdo e olha aqui, ele pegou bem no centro dessa minha bolinha, tá? Então agora eu venho até essa outra bolinha, aperto com o mouse direito, ele já fez uma linha, tá? Agora eu vou até essa outra bolinha, mouse direito, de novo, tá? E a gente vai fazendo isso para todas essas bolinhas. Como que eu movimento, né, o mouse? Como que eu movimento a minha tela aqui sem apertar com o botão direito? Eu aperto no botão do scroll. Eu seguro o botão do scroll e eu consigo arrastar, tá bom? E daí eu chego aqui e aperto com o mouse direito. Então vamos lá, vamos terminar a delimitação da nossa fazenda. Agora eu vou apertar o último ponto aqui da nossa fazenda. Pronto, ó, eu apertei no último ponto e agora eu já quero finalizar esse meu polígono. Então é só apertar com o mouse direito, ele já vai abrir essa tabelinha aqui, tá? Então lembra aquelas colunas que eu comentei? ID, talhão e área? É aqui que a gente vai dar o nome, mas a princípio vamos dar OK, vamos deixar esses nomes em branco, tá? Então eu vou dar OK. Pronto, ele criou um polígono, né, dentro dessa minha camada escrito delimitação fazenda, beleza? Então basicamente o que a gente fez? A gente criou uma gavetinha, abriu essa gavetinha, colocou esse polígono lá dentro, tá? Vamos terminar, né, finalizar essa edição. Então a gente pode apertar aqui em salvar edições e daí eu vou fechar a gaveta. Então aqui eu vou apertar alternar edição. Pronto, então a minha gaveta está fechada e está aqui o meu polígono, tá bom? Então, para quem está meio perdido, né, da onde que a gente tirou esses pontos, né, da onde que surgiu isso? Basicamente, a gente foi lá, né, a campo com o GPS de mão, seja com o aparelho RTK ou tudo mais, né, daí depende a precisão que você quer no seu projeto, mas basicamente a gente foi com o aparelhinho GPS, andamos até esse ponto, o limite da fazenda, tiramos um ponto. Depois descemos aqui, tiramos mais um ponto aqui, outro ponto aqui, e assim fizemos para toda a fazenda, tá? Depois a gente trouxe isso para o QGIS e agora a gente construiu, né, um polígono delimitando a nossa fazenda, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Agora, eu vejo que aqui no meio da minha fazenda eu tenho um carreador, né? Vamos dividir, né, então, esse polígono nesse carreador, né? Então, a gente vai colocar talhão 1 e talhão 2. Aqui tem dois talhões e um carreador no meio, tá? E como que a gente faz para dividir esse meu talhão aqui em dois? Primeiramente, eu preciso ver, né, esse carreador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a opacidade desse meu polígono. Eu quero deixar só as bordas dele, né, aparente, e aqui o meio eu quero que ele fique transparente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer na simbologia desse nosso polígono. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar, né, com o mouse esquerdo, primeiramente aqui, depois com o mouse direito. Vamos vir aqui em propriedades. Agora a gente vem aqui em simbologia, tá? A gente quer mexer no preenchimento, né? Então eu vou clicar aqui em preenchimento. Aqui, cor do preenchimento, eu vou deixar em transparente, preenchimento transparente. E aqui, olha, em cor do traço, eu vou deixar em vermelho. E vou aumentar a largura desse meu traço. Vou colocar aplicar. Pronto, olha como ele ficou. Então, se eu quiser deixar mais largo, é só aumentar aquele número, ou se eu quiser deixar mais fino, é só diminuir aquele número. Então, a gente tem aqui uma delimitação da nossa fazenda. Então, agora que a gente já delimitou a nossa fazenda, o que a gente vai fazer? Vamos dividir essa área em duas, né? Porque, teoricamente, aqui é o talhão 1 e aqui o talhão 2, e a gente tem um carreador aqui no meio, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos habilitar, né, os nossos pontos novamente, para a gente conseguir pegar neles, tá? Que a gente vai fazer? Eu quero quebrar, né, esse meu polígono aqui, delimitação fazenda, em dois polígonos. O que eu vou fazer? Eu vou mexer nele, né? Então eu preciso abrir a gavetinha de novo, porque ela estava fechada, né? Então eu vou abrir ela de novo. Então eu venho aqui em alternar edição, né? Puxei a gavetinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa função aqui, olha,
que está escrito quebrar feições. Eu vou quebrar essa feição em duas partes. Na verdade, em três. Vocês vão entender por quê. Vou clicar nela, tá? Lembrando, precisa estar habilitado aqui, né, esse minha, para a gente conseguir pegar bem nessa bolinha, tá? E o que a gente vai fazer agora? Se ficou confuso anteriormente, como que eu mexo aqui? Eu aperto com o mouse esquerdo, tá? Apertei com o mouse esquerdo. Aí ele já pegou aqui, tá vendo? E eu vou mexendo no mapa com o scroll do meu mouse. Eu aperto o scroll e arrasto, tá? Então eu vou pegar até agora esse meu outro pontinho. E o que eu vou fazer? Agora eu vou apertar também com o meu mouse esquerdo. Apertei com o mouse esquerdo, ele já fez uma linha aqui. Agora eu vou apertar, né, para finalizar. Depois que você finalizou, daí você aperta com o mouse direito. Pronto, agora ele já tracejou uma linha aqui, tá? Então, talhão 1 e talhão 2, só que vamos criar mais uma linha aqui embaixo para definir esse meu carregador. Então, novamente, eu vou vir aqui, vou clicar com o meu mouse esquerdo, e agora eu vou vir até esse meu ponto, e clicar com o mouse esquerdo de novo, e depois para finalizar com o meu mouse direito. Pronto, então agora está definido, tá? Eu tenho o meu talhão 1, o meu carreador aqui no meio e o meu talhão 2, tá bom? Então vamos apertar aqui em salvar e fechar a gavetinha, né? Sempre depois que a gente finalizar, sempre pega esse costume de fechar essa edição, porque ela salva, né, tudo que você fez e também se às vezes você esbarra em algum botão, alguma coisa assim, essa camada ela está desabilitada, então não corre o risco de você mexer alguma coisa que você não queria. E como que eu confirmo agora, né, que eu tenho 3 polígonos diferentes e não um? Eu posso vir nessa função aqui, olha, de selecionar feições. Feições é cada polígono, né, pode-se dizer assim. Então eu vou clicar aqui, eu vou clicar nessa primeira camada. Então tá vendo? Olha, ele selecionou só esse polígono de cima. Eu tenho também o meu carregador, então tenho só esse meu carregador, e eu tenho também o meu talhão 2. Então a gente vê que a gente dividiu aquele polígono único em 3 polígonos, tá? Vamos apertar agora aqui, né, para desselecionar a seleção. E agora uma coisa interessante que a gente consegue fazer é abrir a tabela de atributos desse nosso shapefile para ver como que ficou, tá? Então eu vou clicar aqui com o mouse esquerdo, agora com o mouse direito, vou vir aqui em abrir tabela de atributos. E eu consigo ver aqui que agora eu tenho 3 camadas, né? Eu tenho a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Lembrando que isso daqui é igual uma tabela de Excel, então nós temos as nossas linhas e as nossas colunas. Se eu apertar aqui, né, na linha 1, ele já seleciona para mim aonde que é essa linha 1. Se é a mesma coisa se eu apertar a linha 2, ele seleciona para mim no mapa aonde que está, né, esse arquivo, essa feição que a gente fala, tá? Então essa linha aqui que está selecionada, ela se refere a esse meu polígono aqui. Então, se aqui tiver escrito talhão 1, área 10 hectares, isso se refere a esse meu polígono, tá bom? E aqui a linha 3, né, se refere ao nosso carreador. Então, o que eu consigo fazer? Agora eu posso abrir, né, essa tabela de atributos, como é, por exemplo, no Excel. Então, eu vou abrir e vou dar um nome para esses meus polígonos, tá? Então, aqui, né, eu vou colocar 3. E o que ele é? Qual carreador é? Eu vou colocar carreador. Então ele não é nenhum talhão, ele é o meu carreador. A área a gente vai ver ainda como a gente calcula, tá? Vou apertar nesse 2. Esse 2 aqui é o talhão 1, né, que a gente definiu. Vamos definir ao contrário, né, para não ficar fora de ordem, né? Então aqui, olha, esse 1 aqui eu vou colocar aqui, ó, 1, e que eu vou colocar talhão 1, né, para ficar de acordo com a linha aqui. Aqui o ID 2 e aqui talhão 2, tá? E vamos apertar em salvar. Então pronto, agora a gente tem a nossa tabela de atributos nomeada, tá bom? Cada polígono, cada talhão e a área a gente vai ver ainda como que a gente calcula a área de cada polígono desse. Para finalizar essa videoaula, né, eu gostaria de mostrar, eu quero selecionar, né, então eu vou apertar esse botão aqui. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês como que a gente coloca o rótulo, esses rótulos que a gente criou, de uma forma visível, né, aqui nessa aba do QGIS. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui com o mouse direito, venho aqui em propriedades e vou apertar em rótulos, tá? Rótulos, eu vou basear esse rótulo em quê? Eu quero um rótulo individual,
tá? Então eu apertei em rótulo individual. Eu quero que apareça aqui no meio, né, do meu talhão um rótulo individual com base em qual valor? Com base no meu talhão, né? Então eu poderia colocar com base no meu ID ou no base do meu talhão. Na área a gente não tem nada, tá? Então não iria funcionar. Mas vamos colocar aqui, ó, talhão. Aqui a gente consegue mexer, né, em qual que é a tipografia, né, qual que é a fonte, qual que é o tamanho do texto. Eu gosto de colocar aqui, ó, buffer, para ele ficar branco atrás, né, então facilita a gente identificar. Vamos ver como que fica, né, se a gente fazer isso. Então, vamos apertar aplicar. Pronto, ele já definiu aqui, né, olha, talhão 2, o meu carregador e o meu talhão 1, tá? Aí a gente pode mexer, né, brincar com a criatividade. Então eu posso vir aqui, olha, em texto, eu posso mudar, né, o formato do meu texto, olha. Então se eu colocar aqui, ó, essa letra, olha, ele já muda aqui a fonte do meu texto. Eu posso mudar a questão aqui, né, deixar o texto sublinhado, enfim, eu posso mexer em várias coisas. Eu posso aumentar o tamanho do meu texto, trocar, né, a cor, mexer na opacidade e mexer também em todos esses tipos aqui de formatação, tá? Depois a gente vai ter uma aula explicando só disso, mas no geral, a princípio, é isso que você precisa saber. Então, olha que legal, agora a gente já tem, né, uma camada shapefile com a delimitação da nossa fazenda e também numerado aqui, ó, talhão 2, carreador e o meu talhão 1. Se eu quiser, olha, eu posso vir aqui em propriedades, posso vir aqui em rótulo, se eu quiser colocar um número, né? Então posso vir aqui e colocar o ID, aplicar. Então agora olha, ele alterou. 1, 2 e 3. Então para finalizar, o que falta a gente fazer? Falta a gente salvar aqui o nosso projeto e depois conferir, né, se essa exportação aqui está certinha na pasta que a gente salvou. Tá? A primeira coisa, vamos salvar esse nosso projeto. Então a gente vem aqui em projeto. A gente sabe, né, que esse projeto não está salvo porque está escrito aqui, ó, projeto sem título, né? Então esse projeto não está salvo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em projeto, tá? Eu vou vir aqui em salvar como. E eu vou vir aqui na pasta e vou colocar projeto inicial 2, tá? Que esse é um outro que a gente está fazendo. Vou colocar salvar. Pronto, ele está salvo já. E agora vamos conferir, né? O que eu vou fazer? Eu vou excluir esse meu shape e vou jogar agora ele de novo para ver se está tudo certo e mostrar para vocês. Então eu vim aqui na pasta que eu salvei, tá? Essa delimitação fazenda. Eu vou pegar novamente esse nosso shape, jogar aqui e pronto, ele está delimitado da mesma forma que a gente salvou, tá? A única coisa que não fica salvo é essa parte de simbologia, tá? Mas seria novamente fazer os mesmos passos e ele estaria salvo, ele ficaria da mesma forma. Beleza, gente? Então, por essa videoaula é só, queria mostrar só essa questão de camada shapefile, como a gente faz essa delimitação. Então, a gente aprendeu um pouquinho agora de tabela de atributos, de rótulos, e na próxima aula a gente continua dando sequência, tá bom? Valeu, gente, até mais! Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao nosso projeto, tá? A gente estava fazendo aqui esse projeto inicial 2, né, que eu tinha salvado na última aula. Então eu vou clicar duas vezes para abrir esse meu projeto, tá bom? Ele está abrindo aqui na outra tela do computador, mas assim que abrir eu já mostro aqui para vocês, tá? Aqui ele abriu e ele abriu como a gente deixou na última aula, tá bom? O que a gente vai fazer nessa aula? Eu vou mostrar para vocês outras ferramentas que a gente tem quando a gente fala em vetor. Então a gente viu, a gente construiu esse nosso shapefile, que é um vetor. Então isso daqui que a gente criou é uma camada em shapefile e ele possui, vamos ver aqui, olha, em abrir tabela de atributos, ele possui, como a gente criou, três polígonos, tá? Então a gente já viu que uma camada shapefile, ele pode ter vários polígonos. Aqui está selecionado, né? Eu vou desselecionar. Vamos supor que eu quero criar mais um polígono dentro dessa minha camada. O que eu faço? Eu abro aqui, né? Alternar edição, venho aqui em polígono e se eu quiser criar um outro polígono aqui em cima, por exemplo, eu consigo criar, né? Lembrando, eu estou apertando com o mouse esquerdo. Aqui o último ponto, né? Só um exemplo. Se eu quiser finalizar esse meu polígono, eu aperto com o mouse direito e dou um OK, tá? Então a gente vê, ó, eu consigo adicionar quantos polígonos eu quiser na mesma camada aqui vetorial, tá? Então se eu vir aqui em abrir tabela de atributos, agora eu tenho, né, aqui o número 1, que é esse polígono que a gente criou, tá? E como que eu faço para deletar? Simplesmente eu seleciono, né, o polígono que eu quero deletar e posso vir aqui nessa lixeirinha, tá bom? Vem aqui, excluir, pronto, ele sumiu, tá bom? Agora a gente vai ver algumas outras ferramentas que a gente tem aqui, né, as principais ferramentas
que a gente utiliza quando a gente está construindo um vetor, né, um polígono. A primeira ferramenta que a gente já viu, né, é essa ferramenta de excluir, tá? A outra ferramenta legal é essa daqui, ó, mover feições. Se eu clicar aqui, lembrando que se essas opções não aparecer, só deixar todas essas daqui marcadas, né? E vai liberar essas opções. Então a primeira opção que eu queria mostrar para vocês é essa daqui, olha. Se eu clico aqui, eu tenho mover feições e copiar e mover feições. Se eu quiser, por exemplo, mover, né, esse polígono que eu fiz, eu posso clicar nele, né? Deixo aberto aqui. Vamos clicar aqui, ó, mover feições. Eu vou clicar nele e eu posso arrastar, tá vendo? Para onde eu quiser. Se você quiser voltar para a posição, você pode dando Ctrl Z. Diferentemente, se eu clicar aqui, olha, e apertar nesse copiar e mover feições, o que ele vai fazer? Ele vai copiar uma e vai duplicar, né? Tá vendo? Então isso daqui é bom para às vezes a gente está fazendo projeto de plantio, né? Linha de plantio, então a gente consegue copiar e duplicar essas linhas, tá? Então eu vou dar o Ctrl Z. Essa opção aqui, olha, ela rotaciona a minha feição, né? Então eu consigo girar ela, tá? Aqui, olha, vamos ver essa função aqui. Essa função, ela vai escalonar, né? Então, se eu quiser diminuir ou se eu quiser aumentar, a gente vai trabalhando dessa forma, tá bom? Essa função aqui a gente não utiliza muito, né? De simplificar feições. Já esta aqui a gente utiliza bastante, principalmente quando a gente está fazendo aí shape, né? Para drone, por exemplo. A gente vai construir um polígono, só que tem um obstáculo no meio, né? Então, a gente quer que o drone evite. Então, a gente vem nessa ferramenta aqui, né? De adicionar anel. E o que essa ferramenta vai fazer, né? Eu estou clicando com o mouse esquerdo, agora eu vou clicar com o mouse direito. Pronto, ele criou um anel, né, no meu shapefile. Então, se eu clicar aqui, ó, em selecionar, ele é um polígono, né, que ele tem um buraco no meio. Então, se aqui fosse as rotas do meu drone, ele iria chegar aqui e voltar, tá? Então, ele não iria aplicar nesse buraco aqui, porque não tem uma camada vetorial, tá bom? Se eu quiser agora restituir isso, né, eu tinha clicado nessa opção aqui de adicionar anel, eu posso clicar nessa opção de excluir anel agora, tá? Antes eu vou selecionar isso. Agora eu vou aqui, olha, em excluir anel e vou clicar aqui. Pronto, ele sumiu, tá bom? A gente tem essa opção, a gente tem essa opção aqui, olha, de remodelar feições. Então vamos supor que eu fiz errado, né? Eu queria abranger esse pedacinho que ficou de fora aqui. Só para vocês entenderem, eu vou fazer de uma forma mais robusta, né? O que essa ferramenta faz? Mas basicamente, se eu clicar o primeiro ponto, né, com o mouse esquerdo dentro e depois ir para fora, fazer um quadradinho assim, olha, e depois terminar aqui dentro, eu vou apertar aqui e agora eu vou apertar com o mouse direito. Tá vendo? Ele aumentou o meu polígono. Agora, se eu clicar, o primeiro clique que eu der for fora do meu polígono, tá? E depois eu vim para dentro aqui, olha, e fazer isso, e agora eu vou apertar aqui com o mouse esquerdo, e agora para finalizar com o mouse direito. Ele exclui o meu polígono, tá vendo? Então essa função aqui, ela remodela. Ela pode aumentar uma parte, se o primeiro clique que eu der for dentro do polígono, ou ela pode excluir uma parte, se o primeiro clique que eu der for fora do polígono, tá bom? Então vamos supor que eu quero aumentar essa região aqui, contornar ela certinho. Como eu quero aumentar, o primeiro clique tem que ser dentro do polígono. Dei o primeiro clique dentro do polígono, vou apertar, agora eu vou contornando aqui essa região, tá? Olha, vou contornando aqui, aqui, e depois eu finalizo aqui dentro, tá? E aperto com o mouse direito, pronto, tá vendo? Ele aumentou aqui a minha camada vetorial, tá? Vou dar um Ctrl Z. Essa função aqui, olha, de curva de deslocamento, a gente vai dar uma olhada na próxima aula, mas é basicamente quando a gente mexe com uma linha de plantio e a gente quer duplicar isso, tá? Essa função aqui a gente já viu, né, de quebrar feições, então se eu faço um risco aqui, olha, eu quebrei agora meu polígono de novo, tá bom? Dei um Ctrl Z aqui. Essa função aqui, basicamente, ele vai dividir, né? Só que sem dividir a minha camada vetorial, tá? Então, se eu ver aqui, olha, ele continua sendo a mesma camada, tá? Vou selecionar aqui. Outra feição, outra ferramenta que eu não comentei com vocês, mas é super interessante, é essa ferramenta aqui, olha, ferramenta de vértice, tá? Ele serve também para mim modelar minha feição. Então, eu basicamente cliquei na minha ferramenta e assim que eu passo o mouse em cima do meu polígono, olha aqui, ele já me libera, né, alguns pontos. Então, eu posso modificar, aqui foi um vértice que eu criei, né? Então, eu posso clicar nesse vértice e ajustar para cima, né? Ou posso trazer de novo para cá. O
que eu posso fazer? Eu posso, tá vendo esse maisinho aqui, olha? Eu posso criar um novo vértice. Então, se eu quiser criar um novo vértice aqui, eu aperto aqui e posso trazer para dentro, por exemplo, ou trazer para fora. Então, eu posso criar novos vértices ou eu posso mexer nos vértices que eu já criei, tá bom? Essa ferramenta aqui é super interessante. Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Ah, e outra coisa legal, né, que às vezes o pessoal fica meio confuso, né? Vou dar um salvar aqui. Vamos supor que eu estou construindo um polígono, né? Estou construindo aqui, apertei com o mouse esquerdo, esquerdo, esquerdo. Daí vamos supor que eu apertei com o mouse esquerdo errado, né? Se eu apertar Delete, ele volta para o meu anterior, tá? É tipo um Ctrl Z. Normalmente o pessoal pensa que dando Ctrl Z aqui ele vai voltar, mas não. Você tem que apertar Delete, tá? Daí ele vai excluindo esses pontos que você criou. E aqui, se eu quiser sair, eu aperto com o mouse direito e ele some. Beleza, gente? Então a parte de vetorização, né, essa parte de ferramentas, quando a gente está construindo um vetor, é basicamente isso. A gente viu essa questão de polígono. Na próxima aula a gente vai ver como que a gente constrói uma linha, linha de plantio, enfim, esse assunto, tá bom? Valeu, gente, até mais. Fala, pessoal, bom dia, tudo bem? Matheus, da Noritech. Vamos dar continuidade ao nosso curso, tá? Bom, na aula passada a gente aprendeu como que a gente faz a criação de um vetor no tipo de geometria polígono, como a gente faz essa criação e como a gente faz a edição, tá? E lembra como eu comentei no curso, que quando a gente cria um vetor, ele pode ser do tipo polígono, linha ou ponto. Então, polígono a gente já viu. Vamos ver agora como faz a criação de um tipo vetor, mas de linha, né? Ou seja, como que a gente cria uma linha aqui dentro do QGIS, tá? Então, basicamente, a gente vai vir aqui, olha, nessa nova camada Shapefile. Nome do arquivo, a gente vai colocar o nome, né? Eu vou colocar teste 2, que eu só vou mostrar para vocês, né? Salvar. Tipo de geometria, né? Aqui que a gente vai criar a linha, string de linha, tá? O SRC, a gente pode colocar o SRC do nosso projeto e vamos colocar em OK. Pronto, ele já criou aqui a nossa camada vetorial. Então é praticamente a mesma coisa que aquela camada que a gente criou do meu polígono, só que agora tudo que eu fizer aqui dentro só vai receber o tipo de geometria linha, tá? Então se eu quiser fazer um polígono, né, aqui nessa camada vetorial, eu não vou conseguir, eu só vou conseguir fazer linha, tá? Então vamos criar a nossa primeira linha. Para não ficar confuso, eu vou desabilitar essa imagem aqui. Peguei esse ortomosaico para mostrar para vocês qual que é o propósito, né? Por que que a gente se utiliza linha no QGIS quando se fala em agricultura de precisão. Mas antes disso, eu vou desabilitar aqui, tá? Para ficar mais visível para a gente. E vamos criar uma linha, tá? Então, basicamente, a gente vai selecionar a nossa camada vetorial, apertar aqui, ó, em alternar edição. E agora vir aqui, olha, nessa opção aqui de adicionar linha, tá bom? Então, vamos clicar nessa opção. Aqui, ó, assim que a gente habilita essa opção, quer ver, ó, vou desabilitar aqui, ó, assim, eu vou apertar aqui. Assim que a gente habilita essa opção aqui, vai habilitar essa camada aqui do lado, ó, vou habilitar, habilito essa. Aqui são os formatos de linha que a gente pode criar. A gente pode desenhar uma linha com segmento, uma linha com curva, uma vetorização contínua, e é basicamente isso que a gente vai ver. Vamos começar com essa principal, né, que é digitar com segmento. Então, a partir de agora, o primeiro ponto que eu criar, ele vai fazer um ponto e o outro ponto vai ser o outro vértice, né? Então, tá vendo aqui, ó, tô clicando com o mouse agora esquerdo. Vou clicar com o mouse esquerdo, ele já criou um segmento de linha. Agora, eu posso desenhar outro segmento de linha. Então, vou clicar com o mouse esquerdo e pronto, eu posso fazer isso com vários formatos, tá vendo? Só que agora, se eu clicar com o mouse direito, ele vai me finalizar aqui esse meu formato de linha, tá? Lembra que quando a gente estava no polígono, se eu clicasse com o mouse direito, ele ia fechar aqui, tá? Mas como a gente está em linha, ele não vai criar um polígono, mas sim uma linha. Então pronto, a gente tem aqui uma linha que a gente criou, tá bom? Então vocês podem fazer vários formatos de linha, beleza? Outra ferramenta que a gente tem é, por exemplo, se a gente quiser fazer uma linha com curva, né? Porque aqui, ó, nesse formato, se eu quiser fazer vamos supor que eu quero fazer um círculo, tá? Eu vou fazer assim, olha. Tá vendo? Ele não fica um círculo certinho. Então, para isso, a gente tem uma outra ferramenta, que é essa daqui, ó, digitalizar com curva. Então, essa ferramenta, o que que ela permite? Ela permite com que, se eu der um primeiro clique, no segundo clique, ele vai fixar, né, um outro ponto, um outro vértice. Mas agora, olha o que acontece se eu subo o meu mouse. Eu consigo fazer isso daqui, olha. Eu consigo fazer uma curva, tá vendo? Então, olha, eu consigo fazer retas, né? Só que com curvas. Tá vendo aqui a diferença? Então, é basicamente isso que vai permitir
essa minha ferramenta aqui, digitalizar com curva. E outra, a gente tem a vetorização contínua. Então, se eu der um clique na tela com o mouse esquerdo, tudo onde eu passar o mouse agora, olha, eu não estou clicando em nada, eu só estou passando o mouse. Ele está me fazendo uma linha, tá? Então, aí você precisa de precisão na hora que você estiver fazendo essas linhas aqui, tá? Então, são basicamente essas ferramentas que a gente tem. E a gente tem também a ferramenta de edição, né? Essa ferramenta de edição de vértices. Então, vamos supor que eu quero editar essa linha que eu fiz. Posso clicar aqui nesse vértice e ir trocando de lugar, tá bom? Se eu quiser criar um novo vértice aqui no meio, a mesma questão. A gente pode ir fazendo essas alterações aqui, tá vendo? Olha uma linha, né? A diferença de uma linha que é mais arredondada, ela tem vários vértices, diferentemente dessa linha, né, que tem poucos vértices. Então, quanto mais vértices a gente tem numa linha, mais arredondado ela é, né? Então, eu posso fazer a mesma questão, que eu posso pegar um ponto, puxar aqui e fazendo essa minha edição, tá bom? Lembrando que se essas ferramentas não estiverem disponíveis para vocês, é só deixar habilitado todas essas ferramentas aqui, né, que estão habilitadas nessa minha tabela aqui, tá? Outra ferramenta interessante, né, essa ferramenta de aderência, não sei se eu já mostrei para vocês, mas enfim, deixa eu mostrar o que isso significa. Vamos supor que eu quero criar uma linha, tá? Vou criar uma linha aqui. E eu quero, vou desabilitar isso. Vamos supor que eu quero pegar bem nesse vértice aqui, tá? Se eu pegar aqui, ó, eu acho que eu estou pegando no meio. Eu vou dar um clique, né? Só que na verdade, olha onde foi. Ele não foi no centro. Eu teria que aproximar muito, mais muito para tentar chegar. Então, a gente tem uma ferramenta que vai ajudar. É basicamente um imã, né? Então, a gente vai clicar nessa ferramenta. Vamos clicar aqui, olha, nesse botão e deixar selecionado todos esses, tá? Então, agora, ó, quando eu chego perto, ele já me habilita essa ferramenta, né? Então, ele facilita com que eu pegue bem aqui no vértice, né, dessa minha linha. Então, agora eu posso construir outras linhas, tá? O que é esse número? Quanto maior o número, mais forte vai ficar o ímã. Ou seja, olha a diferença. Eu vou colocar um número grande, eu vou chegar só um pouquinho, ele já me arrastou para o ímã, tá? Então, se eu clicar agora, apertar com o mouse direito, ele já pegou aqui, tá vendo? Olha. Então, quanto menor o ímã, mais fraco vai ficar essa força, né, de aderência. Normalmente a gente deixa aqui em 12, que já é o suficiente. Beleza, gente? É basicamente essas ferramentas de linha que eu queria mostrar para vocês. E qual que é o propósito, né? Por que que a gente utiliza linha quando a gente está falando em agricultura de precisão? O principal objetivo, né, tem vários, mas o principal é a gente construir as nossas linhas de plantio, né, as nossas linhas de colheita, as nossas falhas de plantio. Então vamos supor que eu quero fazer um projeto aí de falhas de plantio, né? Basicamente eu teria que primeiramente criar uma linha em cima dessas linhas principais de cana e depois utilizar vários métodos de processamento. Mas enfim, a parte inicial que a gente precisaria fazer é criar uma linha, né? Então basicamente a gente pegaria, né, eu peguei aqui um raster, que é uma imagem de drone, e eu iria pegar aqui, né, e iria criar uma linha em cima dessa minha linha, né, como eu estou criando assim, tá vendo? A gente vai ter várias aulas, né, nessa questão, mas basicamente só para mostrar para vocês qual que é o objetivo dessa linha, tá? E a gente pode alterar também, da mesma forma que a gente alterou na simbologia do meu polígono, eu posso alterar aqui na minha linha, né? Então eu posso vir aqui em teste, clicar com o mouse direito, vir em propriedades. Em simbologia eu posso alterar aqui a minha cor, posso mexer na largura do traço, né? Então eu vou colocar aqui, ó, aplicar traço ficou mais grosso. Eu posso vir aqui também, olha, em estilos de linha. Tá vendo que tem vários estilos? Então eu posso colocar uma linha tracejada, uma linha aqui mais neon, tá vendo? Tudo isso vai depender do formato, né, do projeto que eu estou fazendo, do tipo de aparência que eu quero dar para o meu projeto, tá? Mas basicamente a criação, né, e a modificação dessas linhas é basicamente esse o conteúdo que vocês precisam ter para fazer os nossos projetos. Agora eu vou mostrar para vocês a última geometria que falta a gente aprender, que é a geometria de ponto, tá? Como que a gente faz? A gente basicamente vai vir aqui, né, em criar uma nova camada shapefile. Vamos clicar aqui. Nome do arquivo, vamos colocar aqui teste 4, ok. Agora em tipo de geometria, a gente vai colocar ponto, tá? Pode colocar o SRC do projeto, ok. E pronto, criamos aqui uma camada vetorial que contém a geometria de ponto, tá? Então a gente vai vir aqui em alternar edição, vamos clicar aqui em adicionar ponto, tá? E agora é só a gente clicar onde a gente precisa. Então vamos supor que a gente vai fazer uma análise de solo georreferenciado nesse talhão e a gente precisa delimitar, né, os pontos que a gente vai fazer a coleta, depois pegar esses pontos, exportar para um GPS de mão e a pessoa ir lá no local pegar a coordenada bem
naquele ponto, tá? Então, vamos supor que a gente precisa pegar um ponto, por exemplo, aqui nessa região. Então, eu cliquei com o mouse esquerdo, daí abriu essa minha tabela de atributos, vou dar um OK. Vamos por outro ponto aqui, OK, OK. Então, a gente pode ir fazendo isso para o talhão inteiro, tá? Claro que existem ferramentas que vão automatizar esse processo, mas basicamente a criação individual do ponto são esses. Então, a gente criou 1, 2, 3, 4 pontos, tá? Então, se eu apertar aqui com o mouse direito e vir em abrir tabela de atributos, eu tenho esses meus 4 pontos, tá? Onde eu seleciono, ele mostra. Então, aqui o ponto 2 é esse daqui. Então, eu poderia colocar um ID também para cada ferramenta, mas isso a gente vai ver na próxima videoaula, quando a gente falar em tabela de atributos, tá? Ferramentas que a gente tem de edição é basicamente essa daqui, olha. Eu posso pegar o meu ponto e mover de lugar, tá bom? Além disso, eu posso vir nessa função aqui, olha, ou eu posso mover, que é a mesma coisa, né? Eu posso mover a feição, só que aqui ele está movendo a feição selecionada, ou eu posso copiar e mover. Então vamos supor que eu quero copiar, pegar essa feição, né? Eu vou copiar e mover de lugar. Então eu criei outro ponto, tá? Então essa é uma outra forma da gente fazer a criação dos meus pontos, tá bom? Então é basicamente essa questão quando a gente fala em criação de ponto. Agora a gente vai utilizar uma ferramenta aqui no QGIS, que é essa reguinha, tá? É uma ferramenta que a gente consegue calcular, né, qual que é a distância, por exemplo, daqui até aqui, qual que é a área desses polígonos, tá? Mas essa é uma ferramenta consultiva. Esses valores que a gente encontrar, elas não vão ficar salvas em nenhum lugar, é apenas para a gente saber qual que é o valor, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero saber qual que é a distância daqui até aqui. Então, eu iria vir aqui, né, clicar aqui com meu mouse esquerdo, eu vou vir aqui em linha, tá? Eu quero saber qual que é a distância, linha, vou deixar aqui em elipsoide, quero saber em metros, se eu quisesse deixar em metros, eu posso deixar em metros. Então, eu vou clicar aqui, tá? Lembrando de deixar esse imã selecionado para pegar bem no vértice. Então, eu vou clicar aqui. E agora, eu vou clicar aqui com o meu mouse também esquerdo. Então, cliquei. Então, eu já sei que essa primeira linha que eu criei deu 297 metros, tá? O que é esse 485? É essa segunda linha que eu estou movimentando, tá? E aqui no total, ele vai somar todos os segmentos. Então, vamos supor que eu quero saber agora daqui até aqui no final. Então, eu vou clicar com o meu mouse esquerdo e pronto. Então, a primeira linha deu 297 metros e a segunda 922. Agora, vamos supor que a gente quer saber o perímetro total. Então, eu vou clicar aqui, vou clicar aqui e agora aqui no final. Então, o meu perímetro, né, somando todos esses meus lados, deu 2.000 metros, tá, de perímetro, basicamente 2 quilômetros. Agora vamos supor que eu quero saber qual que é a área desse polígono. Eu iria vir aqui, colocar área, né, e a mesma coisa, eu quero a área em quê? Normalmente a área a gente mede em hectares, né? Agora vamos clicar aqui, vamos fechar o nosso polígono, tá? Eu cliquei com o mouse direito para fechar ele e pronto, deu aqui 23 hectares. Então, a gente tem aqui um polígono de 23 hectares. Então, basicamente, essas as ferramentas que a gente tem para calcular, né, fazer medições e fazer cálculo de área. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai aprender como que a gente mexe, né, como que a gente trabalha na nossa tabela de atributos. A gente já viu inicialmente, né, no vídeo que a gente estava fazendo esse polígono, como que a gente abre essa tabela, como que a gente criou, né, as colunas, mas agora a gente vai ver mais aprofundado essa parte de tabela de atributos, tá? Então a gente, na última videoaula que a gente mexeu nessa camada vetorial, a gente tinha criado, né, talhão 2, talhão 1 e o carreador e colocamos, né, esses dados na tabela de atributos. Se você não viu esse vídeo, né, eu vou deixar aqui no link, ou é só ver as videoaulas anteriores, no qual eu criei essa minha camada vetorial de polígono, tá? Mas enfim, a gente tinha criado isso na última aula, então vamos aprofundar agora na tabela de atributos, tá? Como que a gente faz para abrir a tabela de atributos dessa minha camada aqui vetorial? Eu vou apertar aqui na minha camada, vou apertar com o mouse direito, vim em abrir tabela de atributos, tá? Ele me abre essa tela aqui. Se eu quiser acoplar essa tela aqui embaixo, é só eu apertar nessa opção aqui, olha, de acoplar janela à tabela de atributos. Então, eu vou acoplar aqui, ele já aparece aqui embaixo, tá? Então, eu consigo movimentar e ver aqui embaixo, tá? A primeira coisa que vocês precisam saber é que essa tabela aqui é basicamente uma tabela de Excel, no qual cada linha dessa refere-se a um talhão que eu fiz, né? Ou uma feição que a gente fala, tá? Então, por exemplo, a linha 1 dessa tabela
se refere a esse meu polígono aqui que eu criei, a essa feição, tá? E qual que é a informação que está contido nesse meu polígono? Ele possui o ID 1, o talhão é o que eu escrevi, né? Talhão 1, e a área a gente não calculou, a gente só criou uma coluna. Se eu quisesse, né, excluir, como não tem nada aqui, vamos excluir essa coluna. Eu teria que vir aqui, olha, em excluir campo, vou selecionar o campo que eu quero excluir, vou apertar OK. Pronto, ele já excluiu esse meu campo. Se no de vocês não tiver habilitada essa função aqui de excluir, vocês precisam habilitar a edição, tá? Então, se eu fechar a edição, ó, eu vou salvar. Se eu deixar desabilitado aqui, olha, eu não consigo mexer nessa minha tabela, tá? Então, tudo que eu quiser editar aqui, criar uma coluna, editar os valores, eu preciso apertar aqui em alternar edição, tá? Ou eu clico aqui, ou eu posso clicar aqui, né? Eu tenho várias opções, mas enfim, é só clicar aqui, então eu já consigo editar. Se eu quiser criar uma nova coluna, aqui está excluir coluna e aqui está criar coluna, né? Novo campo. Então eu aperto novo campo. Qual que é o nome? Vamos criar uma coluna escrito área, tá? Qual que é o tipo de número? Número inteiro, por exemplo, 1, 2, 3, aqui inteiro só com 64 bits. Número decimal real, né? Basicamente números com vírgula, se eu quiser um texto ou se eu quiser uma data, tá? Como a gente vai criar área, é número decimal real. Qual que é o comprimento, ou seja, quantos números vai caber lá dentro, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o número 10, eu tenho 2 dígitos, né? Então, é 2. Mas, por exemplo, a gente pode deixar em 10, né? Ou seja, vai caber 10 dígitos aqui dentro. E qual que é a precisão? É quantos números depois da vírgula vai ter essa minha caixinha aqui, tá? Eu vou deixar OK. E ele já me criou aqui a área, tá? Eu só criei a coluna área, não tem nada escrito. Se eu soubesse a área, eu poderia escrever aqui, por exemplo, 10 hectares. 20, então assim por diante. Como eu não sei, a gente vai fazer o cálculo dessas áreas de uma forma automática, tá? Então, uma vez que a gente já entendeu que cada linha se refere a uma feição aqui, a gente pode utilizar algumas funções aqui, tá? Se eu quiser excluir esse meu polígono aqui, essa feição, seria só apertar nessa opção de deletar, tá? Eu não vou apertar porque a gente ainda vai utilizar essas informações. Vou apertar aqui em salvar. Se eu quiser desselecionar isso, é só apertar aqui, tá? Ou, se tiver selecionado, né, eu posso apertar também nesse botão. Agora vamos entender, né, essas funções aqui. Essa primeira opção, né, está escrito selecionar feição usando uma expressão. Então, vamos supor que eu vou clicar aqui, tá? Então, vamos supor que eu quero selecionar um polígono meu através de uma expressão. O que que é isso? Basicamente, eu vou fazer isso daqui, olha. Então, vamos supor que eu quero selecionar, né, tudo que tiver um número 1 nessa minha coluna aqui de ID. Então, basicamente, eu iria vir aqui, olha, eu iria vir em campos e valores, tá? O campo é ID, eu colocaria ID, se refere a essa coluna, igual a 1. Ou seja, ele vai me selecionar, né, aqui na tela e na minha tabela, tudo que no ID tiver o valor de 1, tá? Então é para ele selecionar somente essa linha. Então eu vou apertar aqui selecionar feição e exatamente ele selecionou só essa feição e marcou aqui na tela, tá? Então se eu coloco 3, olha, selecionar feição, ele me selecionou esse daqui. Esse daqui a gente utiliza, né? Às vezes a gente tem uma tabela de atributos que tem vários valores, então a gente pode utilizar esse selecionar por expressão, tá bom? Eu vou selecionar aqui. Ou a gente pode vir nessa opção aqui, olha, de usar um filtro, tá? Ou eu seleciono usando uma expressão, ou eu seleciono utilizando esse filtro. Então vamos ver essa opção. Eu cliquei, abriu essa caixinha, né? Qual que é o filtro? ID. Quero o ID, por exemplo, ID é igual a 1. Então eu vou apertar, coloquei ID é igual a 1. E agora eu vou apertar aqui em selecionar feições. Então, do mesmo modo, ele selecionou aqui, né, o meu talhão que tem o ID igual a 1, tá bom? Agora está com essa janela aqui. Se eu quiser retornar para a janela anterior, eu clico aqui nessa opção aqui, olha, nesse quadradinho. Então eu posso ver a minha tabela de atributos dessas duas maneiras. Eu gosto de utilizar isso daqui, que me lembra um Excel. Então vamos voltar aqui, ó, no selecionar expressão utilizando esse filtro. Se, por exemplo, eu tivesse os valores de área e eu quisesse selecionar, por exemplo, só as áreas que fossem maior que 10 hectares, então eu iria colocar 10 e aqui, em vez de igual a, eu iria colocar maior que, né? Ou seja, iria selecionar só as áreas que tivessem um número maior que 10, tá bom? Então é basicamente isso que essa função aqui faz. Agora vamos ver as outras funções. Basicamente aqui, né, se eu apertar vai selecionar tudo.
ao contrário dessa opção que vai desmarcar tudo. Aqui é aquele filtro que a gente já viu, tá? Aqui, mover seleção para o topo. Então, vamos supor que eu quero selecionar o carreador visualmente aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, olha, em seleção, selecionei o carregador. Vamos supor que essa tabela é muito grande e essa linha que eu selecionei tivesse lá embaixo. Daí eu iria apertar nessa opção aqui, olha, de mover seleção para o topo. Então ele ia jogar para mim essa linha aqui para cima. Aqui essa outra ferramenta é basicamente para a gente aproximar, né, para a camada. Então vamos supor que está aqui, ó, se eu apertar aqui, vai vir para cá, semelhante com essa opção aqui também. Aqui, essa opção vai ser de organizar colunas, né? Então, se eu quiser inverter a ordem, basicamente, dessas colunas, é basicamente eu mexer nessa opção. Agora aqui, essa opção aqui, olha, de abrir calculadora de campo, essa daqui eu acho que é uma das principais opções que a gente tem na nossa tabela de atributos. Aqui ele ficou um pouquinho grande, eu vou diminuir. Aqui é uma das principais opções. É nessa calculadora de campo que, por exemplo, eu vou fazer cálculos de distância, de área, enfim, a gente vai ver isso na próxima aula, né? Mas basicamente é nessa opção, tá, de calculadora de campo que eu posso fazer, usar expressões aqui, calcular fórmulas, enfim, vocês vão ver como que funciona na próxima aula, tá? Mas só tenham em mente que essa calculadora de campo é super importante para a nossa tabela de atributos. Essa formatação aqui condicional é um pouco mais avançada, tá? Então eu nem vou entrar. Tem essa última opção aqui, né? Eu tenho a opção aqui de acoplar nessa parte de baixo, mas se eu quiser deixar do jeito que estava, se eu apertar aqui, ele vai voltar para a maneira inicial aqui, tá bom? Aqui ele aumentou, né, a minha tela toda. Se eu quiser voltar, vou dar 2 cliques aqui, tá? Ele já voltou para a minha tela. Então eu posso fechar. E é basicamente isso, gente, a parte de tabela de atributos. Claro, tem bastante opção ainda, né? Dentro dessas opções, a gente pode explorar o universo. Mas a parte inicial, né, a parte mais básica, são essas opções. E na próxima aula a gente vai ver como a gente utiliza essa opção aqui de calculadora de campo para fazer um cálculo de área automático, para fazer um cálculo de distância e tudo mais. Beleza, gente? Obrigado, até mais. Então vamos dar sequência. Nessa videoaula a gente vai aprender como que a gente faz o cálculo de área, por exemplo, utilizando a calculadora de campo da tabela de atributos, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Vamos começar aqui o nosso projeto, né? Vamos vir aqui em abrir tabela de atributos. Eu vou acoplar aqui embaixo, tá? A gente tinha criado essa área aqui, vou habilitar a medição, vou excluir essa coluna e a gente vai criar uma do zero, ok? Então a gente vai vir aqui, olha, em abrir calculadora de campo. O que eu quero fazer inicialmente nessa minha calculadora de campo? Eu quero criar um novo campo, ou seja, quero criar uma nova coluna com os valores de área, né? Então, como que eu faço isso? Então, qual que é o nome do campo de saída, que é o nome da coluna? Eu vou colocar área, eu vou calcular isso em hectares, então eu vou colocar HA, beleza? Aqui, olha, em tipo de campo de saída é aquelas questões que a gente já viu. Eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui número decimal real, tá? Vou deixar desse jeito que tá. Beleza? Agora aqui que a gente vai colocar a nossa expressão. Então, para o cálculo de área, a gente vai vir aqui, olha, em geometria, tá? Aqui a gente tem várias linhas, cada linha tem uma função diferente. Mas para cálculo de área, a gente vai vir em geometria. E tem uma função que chama cifrão área, tá? A gente vai clicar nela. Essa função vai me retornar qual que é a área de cada linha dessa. Só que essa função vai me dar os valores em metro quadrado. Como eu quero em hectares, eu vou dividir esse valor por 10.000. Então, eu dividindo por 10.000, ele vai me retornar qual que é o valor da área em hectares. Então, eu vou apertar aqui em OK. E pronto. Reparem que ele criou uma coluna chamada área com os valores. Então, o meu talhão 1, que é esse aqui de baixo, ele possui 10 hectares. Talhão 2, 13 hectares. E o meu carregador, 0,2 hectares. Agora eu vou selecionar tudo. Agora vamos supor que eu queira somar tudo, né? Eu quero saber qual que é o valor dessa área inteira. Ou eu pego uma calculadora, né? Jogo isso para o Excel e faço o cálculo. Mas a gente tem uma maneira mais simples de fazer aqui isso no QGIS. A gente pode vir nessa opção de mostrar resumo estatístico e já habilitou essa aba aqui embaixo, tá? De estatística. Agora aqui eu vou selecionar qual que é o vetor que eu quero fazer a minha análise. Como eu só tenho um, né, e chama delimitação fazenda, eu vou selecionar ele. Agora nessa parte de baixo eu vou selecionar qual coluna eu quero analisar. Eu quero analisar a coluna de área, tá? Então eu vou colocar aqui área
E reparem que agora ele já me deu uma tabela aqui com todos os valores, né, de contagem, ou seja, quantas linhas eu tenho de área. Eu tenho 3 linhas, 1, 2, 3. Qual que é a soma? 23,8 hectares. Então ele somou tudo isso. Daí depois eu tenho aqui outras informações estatísticas, né, média, mediana, mínimo, máximo, enfim, toda essa parte de estatística. Agora, esse somatório de área, ele está me somando esses 3 valores, tá? Só que vamos supor que eu quero saber qual que é a área agricultável, ou seja, a área que eu consigo plantar. Eu precisaria tirar esse valor de carreador. Como que eu poderia fazer isso? Uma forma seria eu selecionar meu talhão 1 e o meu talhão 2. Como que eu faço para selecionar simultaneamente essa linha e essa linha? Eu vou apertar o Ctrl. Então, eu seguro o Ctrl e vou apertar nessa minha outra linha. Então, eu selecionei duas feições e a única que não está selecionado é aqui o meu carreador. Então, agora eu venho aqui para esse meu painel de estatística e vou colocar aqui, olha, apenas feições selecionadas. Eu vou clicar e ele já me mudou os valores. Qual que é a contagem? 2, ou seja, duas linhas e o valor também alterou, agora é 23,6 hectares. Então, é basicamente assim que a gente trabalha na tabela de atributos. Fala pessoal, bom dia! Então, ainda falando sobre tabela de atributos, além da gente fazer o cálculo de área, outra função importante quando a gente fala em agricultura de precisão é a gente calcular qual que é o comprimento das nossas linhas, tá bom? A gente ainda não teve essa aula, mas eu já peguei esse arquivo, que é basicamente as linhas de plantio, né? Um projeto aqui de sulcação para cana-de-açúcar, distância de 3 metros. Essa videoaula, né, de como projetar essas linhas e tudo mais, está no nosso curso completo de agricultura de precisão. Se você tiver interesse, é só me mandar uma mensagem, eu coloquei aqui o link na descrição desse vídeo. Tá? Então, vamos lá, vamos calcular qual que é o comprimento total dessas minhas linhas, tá bom? E qual que é o propósito de a gente calcular qual que é o comprimento? Então, por exemplo, se eu fiz dois projetos, um projeto nesse sentido aqui e outro projeto nesse sentido aqui, eu preciso calcular o comprimento de linha para ver qual que é o projeto que me deu o maior comprimento de linha, porque assim eu vou conseguir plantar mais, tá? Existem outros fatores para a gente se analisar em um projeto de plantio, que a gente vai fazer um vídeo à parte, só para falar nessa questão. Mas então o básico é a gente calcular o comprimento dessas linhas. Como que a gente vai fazer isso? Então, primeiramente, vamos vir aqui na tabela de atributos. Então, vou clicar com o mouse direito, abrir tabela de atributos. E pronto, a gente está com a nossa tabela aqui aberta, tá? Então, nessa tabela, a gente tem várias linhas. Então, eu consigo ver que eu tenho 93 linhas, ou seja, o somatório de cada linha dessa é uma feição, é uma linha aqui na minha tabela de atributos. Então, eu tenho, como a gente viu aqui, 93 linhas totais, tá? O que que eu quero fazer agora é construir uma coluna aqui escrito comprimento, e aqui iria aparecer o comprimento de cada linha individual, e depois a gente iria utilizar essa função aqui que a gente viu na outra aula, para fazer a soma de todas as linhas, tá? Então, vamos começar aqui o nosso cálculo. Primeira coisa, a gente tem essas duas colunas aqui que a gente nem vai usar, tá? Então eu só vou excluir elas porque a gente nem vai usar essas colunas e está em branco, tá? Excluir, ok. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em abrir calculadora de campo, tá? O que eu quero fazer? Eu quero criar um novo campo. Eu vou colocar comp de comprimento, tá? Qual que é o tipo de saída? Eu quero um número decimal real. Aqui a gente já viu essas informações, eu vou deixar dessa maneira. Só que aqui, lembra que da outra vez a gente colocou cifrão área para calcular qual que é a área? Agora a gente vai utilizar uma outra função que também está aqui na linha de geometria. Então vamos clicar em geometria. É essa função aqui embaixo, olha, de cálculo de comprimento. Essa função que eu selecionei aqui, tá vendo? Então vou dar dois cliques. Essa função basicamente vai me calcular o comprimento das minhas feições em metros, tá? Eu vou deixar em metros e vou apertar um OK. Pronto, simplesmente ele já me gerou uma coluna, né? E cada linha aqui possui uma informação aqui. Essa linha, por exemplo, tem 22 metros. Olha que legal. Vamos achar que linha que é essa? É essa linha aqui, tá? Então, lembra, a gente seleciona aqui na tabela e ele já me seleciona visualmente. Então, eu sei que essa linha tem 22 metros. Vamos conferir? Para conferir é fácil, é só a gente clicar aqui, olha, nessa régua, vamos colocar a linha e vamos calcular a distância. Vou dar um ponto aqui e outro ponto aqui. E pronto. Aqui, ó, temos 22 metros, tá? Igual aquilo que foi calculado na nossa tabela de atributos. Então, vamos voltar aqui para a tabela de atributos. Então, agora eu tenho, né, o comprimento de cada linha. Então, olha, se eu pegar essas linhas maiores, por exemplo, vamos ver a 43.
aqui, né? A 43. Ó, essa linha aqui é maior, tá vendo? Essa linha, ela já tem 405 metros. E agora a gente precisa somar, né, o valor de todas essas linhas aqui. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, né, nessa função de mostrar resumo estatístico. E a gente vai colocar aqui nessa primeira opção, talhão 1, que é a camada vetorial que a gente quer analisar, que é essa camada aqui, ó, talhão 1. Aqui no ID, qual que é o campo que eu quero ver estatística? Eu quero ver o campo comprimento. E aqui a gente já tem o valor, a contagem e a soma, né? Mas a gente tem um problema aqui. Está falando que a contagem é 1 e a soma é 405. Isso está acontecendo por quê? Porque eu estou com essa linha selecionada e está marcado essa opção aqui, ó, apenas feições selecionadas. Então é só eu desativar e pronto, ele já me calculou agora a contagem de todas as linhas. E também aqui, olha, a soma total dá 34.115 metros, ou seja, 34 quilômetros aí de linha de projeto de sulcação. Tá bom? Então, é basicamente essa função que eu queria mostrar para vocês. Obrigado. Agora vamos ver aqui dentro do QGIS como que a gente faz para exportar em diferentes formas, tá? Porque a gente viu como que a gente faz exportação em shapefile, mas, por exemplo, a gente pode exportar isso em KML. Então, como que a gente vai fazer isso no QGIS? Vamos clicar na camada que a gente quer exportar. Então, vamos supor que a gente quer exportar esse talhão 1 aqui, olha, em KML. A gente iria vir aqui com o mouse direito, vir em exportar, guardar elemento como, e daí aqui em formato, a gente pode escolher vários formatos, né? A gente exportou aqui shapefile para colocar num trator e tudo mais, só que a gente pode também exportar isso em KML, tá vendo aqui, ó, KML, e tem vários outros formatos também, mas o que mais a gente usa é o KML, tá? É só apertar KML. Nome do arquivo, a gente vai selecionar a pasta que a gente quer salvar. Então eu vou salvar aqui em linhas de plantio e vou colocar aqui, ó, é, talhão, talhão 1, talhão 1, underline KML, para mim saber que está em KML. Aqui está KML, tá ok, vou apertar em salvar. WGS84, ok. Tá. Pronto, ele já me exportou. Daí ele abre essa página aqui, olha, perguntando se eu quero adicionar o que eu exportei aqui dentro para o QGIS. Se eu quiser exportar para o QGIS, eu posso vir aqui e adicionar camada, tá? Então ele já me adicionou a mesma camada exportada, só que aqui ele está em KML. Então se eu vim aqui na pasta, então eu abri a pasta aqui que eu salvei, e se a gente procurar aqui, olha, tem aqui esse arquivo, olha, talhão 1 KML, né, que foi o que a gente exportou. O formato aqui é KML. Então se eu quiser eu posso dar 2 cliques e abrir isso direto aqui no Google Earth, tá? Vamos ver como ficou as nossas linhas aqui dentro do Google Earth. Pronto, aqui está as nossas linhas, né? Então a gente consegue ter uma visualização melhor de como ficou essas nossas linhas aqui, tá vendo? Olha que legal. Então é basicamente isso, né? Eu queria mostrar para vocês como que a gente faz essa exportação de vários formatos aqui dentro do QGIS. Para finalizar esse nosso módulo de QGIS básico, eu vou mostrar para vocês como que a gente adiciona uma camada raster, né? Ou seja, uma imagem de drone, uma imagem de satélite, um modelo digital de elevação, como que a gente faz isso aqui dentro do QGIS. Então vamos lá, eu vou adicionar uma imagem de drone. Então eu iria vir aqui em camada, adicionar nova camada, e eu quero adicionar uma camada raster, ou seja, uma imagem. Então eu vou colocar aqui, adicionar camada raster. Aqui eu vou clicar nesses 3 pontinhos e já abriu aqui na pasta que eu salvei, tá? Eu criei uma pasta chamada raster e eu coloquei uma imagem de drone aqui. Vou dar 2 cliques e apertar em adicionar. Fechar. Reparem que ele não apareceu aqui porque esse raster está em outra posição. Então vou clicar aqui com o meu mouse esquerdo, depois com o mouse direito e aproximar para a camada. Então ele já me abriu aqui, tá? Essa minha imagem de raster, ou seja, é uma imagem, tá vendo? Atualizada do meu talhão, tá? Então se eu tirar aqui, olha, a imagem do Maps, tá? Essa imagem aqui. Se eu habilitar a imagem de drone, a gente tem essa minha imagem aqui, tá? Reparem que é uma imagem, ou seja, se é uma imagem, ela é composta por pixel. Então a gente consegue ver aqui, olha, os quadradinhos dessa imagem. Se eu clicar aqui nesse botãozinho de informação, se eu clicar em um pixel, eu vou ter a refletância, né, daquelas 3 bandas, banda 1, banda 2, banda 3, que a gente viu na nossa videoaula
teórica, né, sobre o que significa esses valores, que essa imagem aqui é uma imagem RGB e tudo mais, beleza? Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Tem outra forma da gente fazer essa adição de uma camada raster de uma forma mais fácil, que é basicamente a gente vir aqui, olha, eu abri a pasta, né? É basicamente a gente pegar essa imagem e arrastar aqui para dentro do QGIS. Depois a gente pode vir aqui com o mouse direito, aproximar para a camada e ele já adicionou aqui, tá? Então a gente tem essas duas formas de adicionar uma camada raster.